are fake news. Sir. Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Este que é um podcast feito para salvar o Ocidente, exceto, óbvio, Vila Madalena e adjacências. Estamos aqui como uma continuação do nosso último episódio falando sobre a narcotirania. Agora a gente vai explicar uma coisa mais prática, né? Ou seja, por que no final das contas, todos os nossos inimigos, todas as pessoas que detestam a liberdade no país, se parecem tanto com Scar do Rei Leão. Essa eu acho que é uma dúvida fundamental, uma dúvida metafísica, um nível ontológico das nossas dúvidas, e nós vamos conseguir tirar essas dúvidas todas nos mínimos detalhes hoje. Nada é mais importante do que saber por que os nossos inimigos hoje se parecem tanto com o vilão Scar do Rei Leão. Mas antes nós temos os nossos avisos paroquiais, como vocês sabem muito bem, né? O primeiro é óbvio, clica aqui no botãozinho, vai lá, dá seu like, dá seu joinha, deixe seu comentário, isso é muito importante para o algoritmo, tá? Deixe seu comentário, seja mesmo que você esteja vendo ao vivo, se você ver depois também, pode ir lá deixar seu comentário, deixe seu joinha, ative o sininho para você sempre ser avisado dos novos Guten Morgens. Não se esqueça que não estamos deixando apenas o podcast Guten Morgen aqui no canal do Senso em Comum, tá? Nós estamos também deixando alguns vídeos mais curtos, começamos também a nossa sessão sobre livros, tá? Tudo isso aí importa bastante para nós. Acompanhe todo o nosso conteúdo e não se esqueça, divulgue nas redes sociais, porque este é um podcast para você ficar mais inteligente e perder amigos. A grande questão é você divulgar para os seus amigos e, mais importante ainda, para seus futuros ex-amigos. Esses caras são aqueles que vão fazer toda a diferença na sua vida. Você vai ter menos gente com quem você vai conversar, assim você tem mais tempo de assistir ao nosso podcast. Não se esqueça também, segundo recado paroquial, que nós dependemos do seu Pix para continuar esse trabalho. Então nós temos o nosso QR Code aqui, temos a chave Pix aqui, ó, Flávio Morgen, só Flávio Morgen, MORGEN, @sensoincomum.org, não é em comum, né? Incomum, uma coisa que não é comum, sensoincomum.org. Nós dependemos do seu Pix para continuar fazendo esse trabalho aqui, de deixar você mais inteligente e com muito menos amigos e com muito mais tempo para nos acompanhar aqui no Senso em Comum, ouvindo seu Guten Morgen, seu podcast preferido, e acompanhando também o resto do canal aqui do Senso em Comum para você. Temos nosso terceiro recado também, olha, já avisamos aqui e vamos avisar ainda continuamente. A formação Senso em Comum, ou seja, o nosso canal de cursos, são vários cursos ali para você entender e resolver algum dos problemas, principalmente os problemas que estão acontecendo no mundo, no Brasil atual, vai voltar ao ar, né? Você que já é um assinante da formação Senso em Comum, vai voltar a ter seu conteúdo, estamos calculando aqui tudo para você ter tudo de volta ao ar. E você que está tão interessado em nossos cursos vai poder voltar a ter a formação. Estamos nos últimos ajustes aqui, né? Foi uma dificuldade enorme voltar com este podcast, a formação vai voltar. E também o Guten Morgen Go, ou seja, o Guten Morgen Go é um curso específico, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Porque que todas as coisas que nós pensamos no mundo de hoje acabam tendo uma materialização, ou então mesmo seu começo ali na Primeira Guerra Mundial, seja aquilo que gerou a guerra, seja a guerra em si, e principalmente os resultados pós-guerra, né? A Primeira Guerra é aquilo que nós não estudamos para passar no vestibular. Você só lembra daquele negócio, né? Mataram o arquiduque, todo mundo começou a se invadir, a Alemanha perdeu, depois ficou brava, 20 anos depois causou a Segunda Guerra, e aí é o que você estuda. Mas é a Primeira Guerra Mundial que vai gerar o feminismo, o nacionalismo, o globalismo, os estados seculares de uma maneira muito mais brutal, a tal da democracia hoje tão falada, tudo isso aí começa, ou pelo menos se materializa, começa a ficar muito forte. O comunismo, né? Lembra que a Revolução de 1917 vai materializar pela primeira vez o comunismo ali no meio da Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Então, tem um curso específico só sobre a Primeira Guerra Mundial, que é o Guten Morgen Go. Vai estar lá dentro da formação, mas ele é um curso à parte, tá? Nós vamos voltar com tudo isso aí. Nosso terceiro recado, nós logo estaremos com
estúdio novo aqui. Então se preparem, porque logo, logo o seu podcast preferido estará com um estúdio aqui, pelo menos com uma ambientação diferente. Tudo isso aí, tá? Pra entregar um conteúdo muito legal para você. Antes então da gente responder nossa grande dúvida metafísica aqui, né? Por que que os nossos inimigos se parecem tanto com o Scar do Rei Leão? Eu quero aproveitar uma pergunta do nosso último podcast, um comentário aqui que deixaram no YouTube. Eu quero ler e respondê-lo, porque eu acho que é uma questão muito importante. Você que tem as suas dúvidas ali, que você pode também deixar aqui no canal do YouTube, vai que a gente responde no nosso próximo episódio, né? A dúvida aqui desse episódio é do Lord Hoffman, né? Lord Hoffman, ele criticou o meu uso do termo anarcotirania. Eu acho que ele faria mais sentido se ele criticasse o hífen que eu deixei, né? Eu deixei esse hífen de sacanagem aqui, que ele não é exatamente correto dentro da língua portuguesa, porque eu nunca vi ninguém usando o termo anarcotirania em português, ou pelo menos assim, sem ser como uma explicação desse termo anarcho-tyranny, né? Que na língua inglesa exige o hífen, na língua portuguesa, principalmente com esses novos acordos, novos acordos gramaticais, não tem hífen. Mas como eu precisava deixar um termo bem claro ali, se eu colocasse sem hífen, primeiro que ninguém iria perceber o que estava escrito ali. Segundo lugar, que não faria uma referência ao termo inglês. Acho que faz mais sentido gramaticalmente tirar o hífen, mas eu acho que por enquanto, pelo menos, eu quero manter este hífen aqui, por ser uma palavra completamente desconhecida. Mas o Lord Hoffman, ele criticou o meu uso do prefixo anarco, né? Porque ele é um anarcocapitalista, e ele está querendo dizer que a anarquia capitalista é uma coisa boa. Então, quando eu falo anarcotirania e dou um valor negativo para esse anarco, eu estaria cometendo um erro. Vou ler aqui que o Lord Hoffman disse, né? Aspas. Anarco igual a ausência de hierarquia impostas contra a vontade. Ponto. Só fechando aspas aqui rapidamente, né? Eu não sei de onde você tirou isso, tá, Lord Hoffman? Na verdade, eu sei. Eu sei muito bem porque você tirou isso aí lá do Murray Rothbard, Jesus Huerta de Soto, sei lá, Ron Paul, essa turma toda aí. Vou te dizer, eles não têm um conhecimento filosófico adequado. Eles estão usando um termo que toda a humanidade usou de uma forma e eles querem usar de uma forma completamente diferente. Eu não gosto nem um pouco da filosofia do Ludwig Wittgenstein, Tractatus Lógicos Filosóficos, mas ele fala uma frase interessante que eu guardo para a minha vida inteira, né? Não existe linguagem privada, tá? Então, assim, quando você tenta usar um termo comum, de uso comum, que as pessoas falam, e você tenta dar um outro valor para aquilo, nunca dá certo. Ponto. Nunca, 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 nunca. Quando você fala assim, na verdade as fake news são da esquerda, não funciona. Desista desse termo. Eu tenho um horror quando eu vejo o pessoal do nosso lado falando fake news, fake news. Até em peças jurídicas eu vejo agora o pessoal falando, né, em, sei lá, discurso de ódio, né? O cara quer combater ali a esquerda, ele usa o mesmo termo deles, né? Discurso de ódio, ou seja, você está dando um valor privado para a linguagem, para um termo que ele é público. Como se agora vamos nos acusar, né, mutuamente o tempo todo de discurso de ódio da esquerda, de direita. Não faz sentido, isso aí foi feito já com um sentido específico. Você pode até, sabe, em uma discussãozinha com uma pessoa, sei lá, numa peça jurídica conseguir alguma coisa com isso. Mas você nunca vai mudar o que esses termos significam de fato, sabe? Com instituições consolidadas, com histórico, com séculos de uso numa determinada forma e você querer dar uma forma diferente, tá? Então, só aqui na sua primeira frase. Então, assim, anarco não se. Você colocou aqui, né? Como ausência de hierarquia imposta contra a vontade. Nunca anarquia significou isso aqui. Nunca, nunca. Ponto, ponto. Nenhum anarquista, nem o Lysander Spooner, que eu li, tá? Que é um dos precursores, vamos dizer assim, né, da ideia do anarcocapitalismo, ele não coloca a anarquia dessa forma, né? Ou seja, você não pega um termo que você achou interessante para ser usado e dá um valor para você mesmo. Tem um pessoal, principalmente entre liberais, né, que tenta formar hoje uma espécie assim de feminismo de direita, né? Lembra da Simone Tebet falando
no debate, eu sou conservadora, eu sou cristã e eu sou feminista. O meu feminismo, ele é cristão, o meu feminismo acredita em Jesus Cristo, o meu feminismo é conservador e o meu feminismo é pró-Lula. Isso nunca fez sentido, você tá igualzinho a Simone Tebet. E assim, eu não quero te ofender, tá? Eu sei que você é um leitor nosso, mas assim, pense, assim, imagina, você olha pro espelho e fala, nossa, eu tô igual a Simone Tebet. Será que eu tô levando minha vida pro lugar bom? Será que eu tô com um mínimo domínio sobre a realidade? Ou será que eu preciso rever todas as premissas do que eu penso até o limite, tá? Então, assim, cuidado, não pareça Simone Tebet. Continuando aqui o que você disse, tá? Aspas. Anarquia, né? Não é a ausência de leis. Leis privadas e consentidas podem haver. Anarquia é ausência de hierarquia barra governança feita à força. Eu vou dizer que tá tudo errado, tá? Tudo isso aqui que você tá dizendo tá errado. Mas continuando. Nesse sentido, as pessoas até podem aceitar uma governança, mas de forma consentida e voluntária. Aí depois, em caps lock, né? Viva o anarcocapitalismo! Fecha aspas aqui para o que você escreveu. Lord Hoffman, como eu disse, eu sei qual que é a sua fonte, sabe? Eu vou fazer uma confissão aqui, muito. Pra mim é um período trágico da minha vida, mas que ele acabou tendo bons resultados. Lá, mais ou menos por 2010, tinha voltado para São Paulo, tinha voltado para voltar a fazer letras, e eu peguei 2 greves, na verdade 3 greves seguidas na USP, que era uma coisa rara, porque sempre a greve era, se salvo engano, não lembro se ano par ou se ano ímpar, eles falavam isso com toda naturalidade. Eu fazia letras, tá. E aí eu estava lá todo voltando a me dedicar à literatura depois de um tempo em outra cidade, fazendo psicologia, etcétera. E eu peguei 2 greves horríveis na USP, 3 greves no final das contas, né, cada uma em 1 ano, e, eu acho que eu nem lembro se eu tinha, trancado a minha matrícula na USP, mas assim, no final das contas eu acabei, abdicando, sabe, da minha matrícula, acabei perdendo a minha matrícula na USP depois de já ter voltado. E acho que isso aconteceu 2 vezes só naquela época, pra você ter uma ideia, tá. E aí o que que aconteceu? A minha resposta a isso foi começar a estudar pessoas críticas do marxismo, e eu peguei toda essa galera aí que você tá lendo, ou seja, isso aí já tá fazendo já quase 15 anos. Peguei Mises, peguei Rothbard, peguei o For New Liberty, peguei, sei lá, toda essa turma aí que eu tô falando, né, Hayek. No final das contas eu percebi, eu passei uns 2, 3 anos da minha vida fazendo literatura e só lendo economista. Tava, sei lá, lendo o Fim do Fed do Ron Paul, passei esse livro pra um monte de gente, sem estudar literatura. Período no final das contas, eu comecei a trabalhar com isso, né, comecei pelas primeiras vezes a ganhar dinheiro escrevendo sobre tamanho do Estado, esse tipo de coisa, mas eu vou te dizer, no final das contas, eu estava vendo que eu precisava mesmo voltar pra literatura, demorei pra ter esse baque, sabe, aquele surto que a gente precisa ter e voltar pra realidade, ou seja, pra ficção. E gastei muito tempo com essa galera. Vou te falar, eles têm às vezes algumas críticas muito interessantes. Eu recomendo o Fim do Fed pra todo mundo que queira entender o que que tá acontecendo com o mundo, né? O que que o governo faz com o seu dinheiro. Inclusive, são dois livros que comentam sobre a Primeira Guerra Mundial, né? O financiamento ali, a ascensão dos bancos centrais, assim por diante. Mas essa distinção que liberais, principalmente libertários e anarcocapitalistas fazem entre anarquia e anomia é uma invenção da cabeça deles, tá? Como eu falei, isso é uma linguagem privada, né? Eu até te respondi aqui, eu falei, não, ó, essa distinção, aqui aspas pra mim mesmo, né? Essa distinção feita por libertários está completamente errada. É inventada ad hoc e não faz sentido. Anarquia é a negação de arqué, tá? Arqué é uma palavra grega que ela significa, grosso modo, né, princípio. E princípio nos 2 sentidos que essa palavra tem em português, tá? Princípio, tanto no sentido temporal, ou seja, uma coisa que veio antes, tá? Lá no princípio. E princípio indica força aqui, tá? No princípio, Deus criou o céu e a terra, você presume uma coisa que seja muito forte. É por isso que ele está na raiz de palavras como monarquia, anarquia, né? Arqué é um princípio que ele indica uma força, indica uma ordem, tá? Isso aí é o que a anarquia está realmente negando. Não tá falando de hierarquia, não tá falando de coerção, não tá falando de vontade, não tá falando de nada disso. É princípio.
Uma sociedade, ela consegue viver sem princípios, tá? E princípios aqui, para terror dos meus amigos protestantes, princípios principalmente não escritos, são princípios de comportamento, princípios de contato direto com a realidade, assim por diante. Uma sociedade, ela consegue viver sem princípios? Você é uma pessoa que nega princípios da realidade? Outro sentido de princípios, né, tá tanto em português quanto em grego, é a ideia de ser antigo, né? Ou seja, aliás, essa primeira, a primeira ideia de princípio que eu te falei, essa ideia de antiguidade, né? Mas também tem palavra como arqueologia, né? Tem um arqué ali, em arquivo, né? Uma coisa que você deixou ali no passado. Só que essas duas coisas se juntam, tá? É sempre esse princípio ligado à força, tá? Ou seja, quem é que vai mandar na sociedade. Então, quando você está falando em anarquia, você está falando exatamente disso. Você está negando um princípio. Vou continuar aqui, né? Eu falei, né? Tanto no sentido de ordem, anarquia, monarquia, quanto no sentido temporal. Toda sociedade tem uma ordem. Anarquia é justamente quando a ordem, né, esse princípio é negado. E cria-se um comportamento coletivo. Se você não tem um comportamento coletivo ordenado, principalmente ele não escrito, ele não está. Ele é tangível de alguma outra forma, então, por exemplo, princípio, né? Deus criou o céu e a terra, criou o tempo, criou o espaço. É esse tipo de coisa que ordena uma sociedade. Se você nega isso aqui, você nega o tempo, ó, sei lá, quem é que é dono de não sei mais o que, aí você tá sendo anarquista, tá? Então, assim, anarcocapitalismo é uma palavra que ela não faz sentido. Se você acredita em capitalismo, acredita em propriedade privada, você não vai poder ser anarquista. Não importa o quanto você tente forçar a dizer, mas o Murray Rothbard diz isso. Vou continuar aqui, né? Anomia, você não falou isso, mas eu sei que você tem exatamente esse conceito, né? Anomia, que é como eles falam, né? Nós somos anarcocapitalistas porque nós criticamos a coerção. O que vocês chamam de anarquia é, na verdade, anomia, ou seja, ausência de nomos. O que é isso, né? De determinações, principalmente dessa coisa escrita. Ou seja, quando você fala assim, o Estado tem uma constituição, ele é coercitivo, ele tá querendo te impor algo contra a vontade, é justamente anomia. Então, assim, quando você fala, eu sou anarcocapitalista porque eu quero uma sociedade supostamente, né, sem o Estado, na verdade você tá sendo anomista. Você tá querendo criticar as normas, você tá querendo criticar as leis, você tá querendo criticar lá que alguém colocou o tal do contrato social que nunca ninguém viu, né, uma suposição, tal como eu tinha falado, né, no episódio passado, a respeito do Kelsen, né, que ele presume lá uma norma fundamental, e essa norma não é a Constituição, seria aquilo que fundamenta uma Constituição, o contrato social é a mesma coisa, ele não existe, mas dizem que existe. Você está negando isso aqui, você está negando o contrato social, então você está sendo justamente anomista, aquilo que você critica. Anomia seria crítica às normas, ou seja, justamente o que vocês, ANCAPs, buscam. Mas repetem demais apenas um autor sem conhecer o que os termos significam. Faria mais sentido os ANCAPs se considerarem anomistas do que anarquistas. Isso só para ficar em um pequeno aspecto da falta de sentido do tal do anarcocapitalismo. Você me deu uma resposta falando, né, que vocês não negam a existência de leis, né, que vocês nega coerção, etc. Mas assim, você está recaindo no mesmo problema, né? Sua longa resposta aqui falando, a independência do indivíduo, não sei mais o que, não tem nada a ver com o que anarquia significa. Anarquia é você negar a arqué. Ou seja, aquilo que eu tinha falado no episódio passado sobre você ter no mesmo estado, na mesma sociedade, tanto uma tirania quanto uma anarquia quando você sai na rua e você não tem direito ao seu próprio celular, isso é anarquia, isso não é anomia. A norma tá lá, entendeu? A norma tá lá dizendo, você não pode roubar um celular do outro, mas isso é cumprido? O princípio, ele é cumprido? Não, não. Ou seja, você está justamente no reino do mais forte. Não importa o quanto você diga, mas anarquia na verdade significa ausência de contrato. Não, isso é uma interpretação particular que vocês dão que só vocês mesmos acreditam. Tipo, ninguém na sociedade, nenhum anarquista, ninguém lá com A da anarquia, nenhum punk, ninguém que tá pensando em ação direta, nenhum black bloc, ninguém lá ligado ao PSOL, ninguém tá pensando na anarquia desse jeito. Quando só você mesmo e seu pequeno grupo no Facebook estão acreditando num termo, isso é linguagem privada. Dá certo? Eu acredito que não.
Vamos lá, então, começar o nosso episódio maravilhoso hoje, respondendo a dúvida fundamental da sociedade, né? Por que que os nossos inimigos parecem tanto o Scar do Rei Leão? Vamos lá? Então vamos ao nosso primeiro capítulo. Na verdade, vamos explicar por que que o Rei Leão é o filme mais conservador já feito em todos os tempos. Uma vez eu vi uma lista de quais eram os filmes mais conservadores de todos os tempos e tinham colocado Gran Torino em primeiro lugar. Eu realmente li aquilo ali, concordei plenamente. Eu acho que Gran Torino, na verdade, ele merece a medalha de prata, tá? Mas por que que eu acho que o Rei Leão merece a medalha de ouro? Em primeiro lugar, a gente sabe, o Rei Leão, ele pegou algumas coisas ali do filme Em Busca do Vale Encantado, né, dos dinossauros de 88, o Rei Leão, salvo engano, é de 94. Só que ele fez uma releitura de Hamlet, aproveitando ali algumas das mesmas ideias ali dos filmes dos dinossaurinhos. O que que acontece ali? Em primeiro lugar, ele é um filme monarquista. Acho que não existe filme mais defensor da monarquia do que o Rei Leão. Você vê ali nitidamente uma ordem social baseada na ideia de monarquia. Toda a savana funciona porque existe uma monarquia. A monarquia dos leões. Uma curiosidade básica, né? Você sabe por que que o leão é considerado o rei da selva? É porque ele é o único animal que ele ataca, né? A sua vítima, né, de frente. Ele não faz como o tigre que ataca pelas costas. Ele ataca de frente, por isso que ele é considerado o rei da selva. Sem contar que ele é um predador, né, muito veloz, muito forte ali, muito mais forte do que os seus concorrentes, então ele acaba sendo considerado o rei da selva. Lembrando que o tigre não fica na África, né, não vive na savana como o leão. Mas ali você vê que é uma história, a mesma história de Hamlet, que inclusive eu considero também o livro, talvez o livro mais conservador de todos os tempos, que é baseada no seguinte princípio. Aliás, para quem não sabe, né, Sons of Anarchy, aquela série da TV, também é baseada no Hamlet, também segue o mesmo princípio. Ali você vê um rei completamente justo que mantém a ordem social coesa daquela forma. E ele tem um filho, o Simba, que ele vai ser rei. A grande questão da monarquia é você saber como você preparar alguém para o governo. Já que você não é votado, você precisa ter vamos dizer, um preparo natural para você exercer o governo. Ali, o Simba, ele acaba mostrando-se uma espécie, vamos dizer, de um menino problemático. A gente adora o personagem, mas ele é um menino problemático porque ele não sabe como ser rei, mas ele quer muito chegar a esta posição de ser rei, né? Então, a primeira música que o Simba canta é justamente essa, né? Oh, it's good to be king, né? Ele quer ser um rei, ele quer vir a ser um rei, acha que a coisa vai ser muito boa quando ele finalmente tiver poder, tá? Arqué de novo, mas ele não está nem um pouco preparado para aquilo. A primeira prova disso seria que o Mustafa, ou seja, o primeiro Rei Leão, né, aquele que é rei naquele momento, ele diz: "Simba, você pode ir para qualquer lugar, exceto para o cemitério de elefantes". A ideia de tentação aqui está muito clara, quase a ideia cristã ali, dizendo: "Olha, você pode comer de qualquer fruto desse jardim, exceto da árvore do bem e do mal", tá. A árvore do bem e do mal, ela parece prometer o domínio sobre o bem e o mal, domínio aqui no sentido inclusive político, né, ou seja, você pode determinar o que é bem ou mal conforme o seu ego, ou seja, bem é aquilo que faz bem para mim, mal é aquilo que é mal para mim, ou seja, não é uma coisa social, aquilo ali vira uma coisa particular. Isto aqui é muito tenso na história do Simba, porque ele trata isso como uma brincadeira. Ele vai brincar justamente onde? Lá no cemitério de elefantes com a sua amiguinha Nala. O que que acontece no cemitério de elefantes? Bom, ele acha que é super divertido, mas lá é o território ocupado pelas hienas.
E as hienas aqui tem uma grande ironia com o próprio filme, né, porque uma das hienas tem a voz da Whoopi Goldberg, né, que, eu acho uma das melhores atrizes de Hollywood, sem a menor sombra de dúvidas, mas ela como pessoa, né, uma pessoa que defende o socialismo, recentemente chegou a para tentar defender o Black Lives Matter, dizer, né, que aquele regime da Alemanha de 33 não tinha nada a ver, né, com poder, com raça, com não sei mais o quê. Tem toda uma explicação lá completamente maluca, foi criticada pela própria esquerda e depois voltou e falou assim: "Nossa, né, eu fui estudar o que que era lá, o regime lá de 33, né, eu descobri que tinha tudo a ver sim, né, eu não é que ela estava querendo dizer que o judeu era uma questão secundária, né, era basicamente isso que ela estava querendo dizer, até a hora que falaram: "Ô filha, o que você tá falando aqui?", né. Ela foi lá, pediu desculpas. Eh, Logo a Whoopi Goldberg e ela interpreta uma das hienas. Só que tem um segundo personagem aqui muito, tenso, que é o seguinte, é o tio do Simba, tal como o Cláudio, no caso de Hamlet. O tio do Simba, ou seja, o irmão, tá, do Mustafa, ele também quer ser rei. Só que ele é irmão mais novo. Sendo irmão mais novo, ele nunca vai ser rei. Quem vai ser rei é o Simba, que ainda é uma criança. Só que o Scar, ele é exatamente o tipo de vilão que a Disney nunca colocaria hoje em dia. O Scar é uma pessoa completamente, vamos dizer, afetada. Ele tá lá, sabe, fazendo manicure das unhas o tempo todo. Ele fala de um jeito assim que parece um certo ministro do Brasil, sabe? Que fala todo, porque você tem que entender que a civilização, sabe? Ele é exatamente igual àquelas pessoas que mandam no país. E o que que é principal para nós entendermos? O Scar, ele não está na linha sucessória, ou seja, é uma pessoa que quer o poder pelo poder. Ele quer o poder pela possibilidade de mandar, inclusive fisicamente, em todos. O que que o Scar faz? Ele, ao invés de estar nessa ordem social, cumprindo o seu papel como algo, sei lá, vamos dizer, um príncipe regente, ou seja lá como você vai determinar qual que seja o seu papel ali, como irmão do rei, ele quer se aliar às hienas, ou seja, ele quer se aliar àquelas, aquele bando que manda não pela força, mas pela força do bando, tá? Que age em conjunto, porque aí ele vai mandar sem ser o rei, né. Eh, e aí você vai ter uma das músicas mais fortes, né, da história da Disney, que é justamente o Scar, mostrando como seria a ordem social quando as hienas tomarem o poder e colocarem o Scar como rei. E ele não vai mandar porque ele é uma pessoa que ataca de frente, porque ele é corajoso, porque ele mantém a ordem social coesa, porque ele é justo. Nada disso. Ele vai mandar simplesmente por dizer: "Eu mando aqui. Eu mando aqui e eu mando porque eu sou uma vítima, na verdade, da sociedade, e eu vou juntar todas as vítimas da sociedade e vamos criar uma nova ordem social baseada na, vamos dizer, na vingança social, nesse ressentimento constante. O que que o Scar faz? Exatamente como acontece, né, entre Cláudio e Hamlet, ele vai matar o Mustafa. Ele mata o Mustafa, inclusive, de uma maneira completamente traiçoeira. O Mustafa eh, acaba tendo que resgatar o Simba, que foi enviado pelo próprio Scar, num lugar perigoso, e o Mustafa tem que sair, né, da sua proteção, vamos dizer, né, como se fosse um castelo. Ele sai ali do seu palácio e tem que resgatar o Simba que tá, quase sendo pisoteado pelo estouro da manada. Isso é uma coisa extremamente perigosa, até mesmo para um leão. Lembra, se o leão é o rei porque ele ataca de frente, na hora que você tem leões, rinocerontes, todos esses animais, como estouro da manada, andando em conjunto, você é pisoteado mesmo sendo um leão. O Simba tá ali em risco. O Mustafa, como uma pessoa corajosa, vai lá resgatar o Simba, consegue resgatar o Simba. Para ele subir a montanha e escapar ali daquele estouro da manada, ele precisa da ajuda do Scar. O Scar faz justamente o quê? Parecendo muito, né, vamos dizer, certas pessoas falando em civilização, ele vai lá, crava suas garras muito bem afiadas e com excelente manicure, sabe, toda
crava suas garras no Mustafa e deixa o Mustafa cair. Essa é uma das cenas mais tensas, eu acho que da história dos filmes da Disney. E ele culpa justamente o próprio Simba, né? Quando Simba vê que seu pai morreu, o Scar ainda, como um gesto, né, de crueldade final, ainda vai lá, culpa o próprio Simba, fala assim: "Seu pai morreu por sua causa. Agora vai todo mundo te culpar por causa disso". Então sabe o que você faz? Você fuja dessa ordem social e vai morar lá longe. O que que acontece então? Este é o trecho mais mal compreendido do Rei Leão e acho que talvez o mais mal compreendido da história dos filmes. O Simba, eh, tendo fugido dessa do seu papel, né, como um herdeiro do trono, ele conhece 2 caras muito simpáticos, Timão e Pumba, né. Um porco selvagem ali e eu nem esque nem lembro agora o que que, o Timão é, mas 2 animais, assim, vegetarianos, ou pelo menos assim que comem, eh animaizinhos, né, não exige caça, não exige nada. Ou seja, o que que o Simba vira? Um hippie. O Simba, ele não contente em virar hippie, ele começa a fazer uma coisa terrível, né, para a sociedade, que é começar a ouvir Gilberto Gil. Ele quando no momento que ele começa a ouvir Gilberto Gil, ele começa a repetir uma música que todo mundo lembra, né, do Rei Leão, né, que é o lema, né, Hakuna Matata, ou seja, tá tudo uma mil às mil maravilhas, você não precisa se preocupar com os problemas da sociedade, você só já que agora você também não vai mais caçar, você não vai ser nada, sabe que você precisa virar vegetariano, meu amigo, seja vegan. Seja uma pessoa vegan, você vai ser primeiro leão vegetariano, inclusive com algumas tendências ali muito parecidas com o do Scar, né, porque assim, ele começa a comer soja, começando a comer soja, ele começa a criar tetinhas, não contente em criar tetinhas, ele deixa de ter qualquer capacidade de caça, e ele vai lá e fala assim, né, ele pega os insetos e diz, né, viscoso, mas gostoso, né? Todo mundo acha isso engraçado vendo o filme, mas ele tá fazendo uma coisa terrível para si próprio. Não estou criticando, né, o Timão e o Pumba, só estou dizendo que o Timão e o Pumba, eles não têm papel de rei, eles têm papel exatamente daquele cara com quem você conviveu quando você vivia numa república na universidade, que era um cara esquisitão, não assistia às aulas direito, era vegetariano, fumava bagulho, e aí tá lá o Simba fazendo todas essas coisas, ou seja, o chamado do mundo. Geralmente, né, na ideia lá da da narrativa do herói, né, do Campbell, geralmente a tentação é de uma mulher. Aqui no caso não foi de uma mulher, né? Foi uma tentação de alguém que ouve Gilberto Gil e diz, fala assim, olha, vire vegetariano, fume bagulho, você não precisa fazer absolutamente nada em relação ao seu chamado, à sua vocação, que é ser um leão, e ser um leão justo, ser um leão monárquico, ser um leão que tenha um governo que coloque a sociedade em ordem. Bom, o Simba tá fazendo tudo isso, comendo soja pra caramba, comendo todas as coisas não naturais para um leão, enquanto isso o Scar e as suas hienas mandam ali naquela sociedade, e a sociedade imediatamente se corrompe. Uma das músicas também mais interessantes do Rei Leão, né, é a música do ciclo da vida, né, ou seja, The Circle of Life, ouça essa música em inglês inclusive que ela é maravilhosa, o clipezinho, né, dela no YouTube, tá mostrando justamente isso, o que que acontece como uma monarquia natural de um leão, ou seja, existe um ciclo da vida, tá. Então, o leão pega a hiena pega um animal mais fraco, não sei mais o quê, até os vegetarianos lá embaixo, tudo isso é um ciclo. Este ciclo é que é a ordem conservadora, a ordem tradicional da sociedade, a ordem normal. Quando o Scar vai lá, toma o poder, ele interrompe este ciclo da vida, o que que ele impunha àquela sociedade? A Agenda 2030 da ONU. Quando aquela sociedade começa a ser governada não mais por uma família real, mas pela Agenda 2030 da ONU, todo mundo começa a ser governado pelas hienas. E aí, os leões, as zebras, todo mundo começa a ter que cumprir ordens completamente artificiais, medonhas, ridículas, politicamente estúpidas, que foram criadas por burocratas da ONU que nada entendem do que é savana. E pior,
A desculpa deles é justamente: "Vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da diversidade". Por que que as hienas nunca tiveram lugar no governo? Ah, sabe do que a gente precisa também? É dar mais lugares para, vamos dizer, os animais fêmeas, né, ou pelo menos afeminados daquela sociedade. A gente começa a perceber exatamente o que está acontecendo com o Brasil hoje, ou seja, aquelas pessoas que não estão no ciclo normal da sociedade, olha que nós estamos falando de uma democracia aqui, aquelas pessoas sem voto, aquelas pessoas que elas não têm nenhum apreço pela sociedade, aquelas pessoas que não conseguem sair na rua sem serem criticadas, aquelas pessoas que na verdade odeiam o próprio país, que falam que quem é patriota e quem tá com a bandeira ali do Brasil são, na verdade, fascistas, são extremistas de direita, são o gabinete do ódio, não sei mais o que. Todas essas pessoas começam a ser perseguidas por esse novo sistema imposto pelo SCAR e pela Agenda 2030 da ONU, tá? Aqui você vê exatamente o caos acontecendo. Bom, depois de muitas negociatas ali, o Simba ele reencontra a Nala, eles dois agora já são adultos. Como o Simba, mais uma vez, ele tá comendo muita soja, não tá comendo carne, tá virando vegetariano, tá com tetinhas. O primeiro encontro ali dele com a Nala, eles acabam se enrolando, girando, 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 e ele fica embaixo, né, no domínio de força, quer dizer, ele tá mais fraco do que uma mulher agora. Justamente como a Nala o percebe, ou seja, ela lembra dele, né, quando ele brincava lá: "Ai, eu vou ser rei", e nunca se preocupou em ter força, estudo, coragem, nenhuma das virtudes necessárias para um rei. Ela percebe ele e fala assim: "Ah, você é um fracote? Ah, então você é o Simba. Nossa, agora". E ela faz o chamado necessário para ele, fala assim: "Olha, nossa sociedade agora está sendo governada pelo Scar, que não tem voto, que ele não tem, nenhum nenhum reconhecimento pela sociedade, não tem representatividade nenhuma, tudo está completamente efeminado, e tá tudo sendo governado pelas hienas". E a resposta do Simba é uma resposta completamente afrescalhada, né: "Olha, Nala, eu sou vegan, eu como soja, e eu tenho um novo lema para a minha vida, que é o lema viscoso, mas gostoso. Ou seja, tudo que eu preciso é de um show da Taylor Swift, tá? De um show da Anitta, pra eu conseguir ir. Tudo que eu preciso, tá tudo ótimo. Não importa. E aí eu tô feliz, entendeu? Porque eu preciso de entretenimento. Então, assim, ele tem lá o entretenimento necessário, tem uma comida artificial para ele não precisar caçar. Ele é uma pessoa completamente passiva nessa sociedade. Ele foge às grandes necessidades e às suas grandes missões. E ele acaba se mostrando, na verdade, vamos dizer, como é que a gente pode dizer isso sem derrubar o vídeo do YouTube? Ele se mostra, assim, uma pessoa, vamos dizer, né, queer, entendeu? E a Nala fica, obviamente, puta da vida com Simba, e fala assim: "Mas espera aí, você precisa fazer alguma coisa, tem um chamado da vida, não dá pra você passar a vida a passeio. A vida não é só, comer soja, criar tetinha e você fugir das suas responsabilidades". Ela tá lá sendo aquele grande chamado pra falando assim: "Olha, existe uma tradição, o ciclo da vida, um conservadorismo que ele precisa ser resgatado para que a gente consiga viver com liberdade de volta", exatamente daquilo que o Simba está, fugindo. Só que o Simba ele só vai perceber isso quando ele tem, né, uma visão do seu próprio pai. O fantasma do seu pai, né, tal como o fantasma do pai do Hamlet, aparece para o Hamlet, e o fantasma do pai do Simba diz para ele. Isso é muito parecido com uma cena do Em Busca do Vale Encantado, né. Em Busca do Vale Encantado, a mãe do Littlefoot tá explicando o caminho para ele. Mas o fantasma do Mustafa, o pai do Simba, ele dá uma bronca no Simba. Ele fala assim: "Você esqueceu quem você é. Um leão não é vegetariano. Um leão não come soja. Um leão não apoia a Agenda 2030 da ONU. Um leão não é afrescalhado. Um leão não tá lá preocupado com a manicure das suas unhas. Um leão não fala civilização. Um leão, ele não tá nem um pouco preocupado em fugir daquilo que é necessário para a ordem natural. O leão, ele não cria coisas artificiais com hienas. Você é um fracote, seu, enfim, né?" E aí o Simba vai lá, realmente retoma, o seu projeto e vai lá enfrentar, dessa vez de frente, o próprio Scar. E o Scar, né, sempre tendo como sua grande força o quê?
o bando das hienas e as suas garras poderosas, mas com uma manicure muito bem, e sempre falando exatamente assim. Quando o Scar fala assim, e fala em civilização, e fala em agora ter a diversidade, e ter agora a igualdade entre todos os seus súditos, você vê exatamente o que está acontecendo com o mundo e especificamente com o Brasil. Alguém que manda simplesmente por ter a força do bando, ou seja, ele tem a Globo News a seu favor, ele tem a CNN elogiando o tempo todo. Qualquer crítica ao Scar é entendida como uma crítica ao próprio sistema do Estado democrático de direito. Tudo ali vira completamente afetado, mas essa ordem social precisa voltar. Você entendeu por que o Rei Leão é o filme mais conservador que existe no mundo e por que hoje nós precisamos transformar os Simbas que existem por aí de volta em reis leões? Vamos então ao nosso segundo capítulo, mostrando por que todos os nossos inimigos hoje, infelizmente, se parecem com o Scar do Rei Leão. Então vamos agora comentar a respeito de por que todos os nossos políticos e burocratas parecem tanto o Scar do Rei Leão. Mas agora que você já teve todo esse apanhado geral sobre o que foi o Rei Leão, se você não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, assista assim como Gran Torino. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar a vocês mais uma vez que nós precisamos do seu Pix, tá? Então vamos colocar só nossa musiquinha aqui, cortesia do meu amigo Felipe Trielli, para lembrar vocês do nosso Pix. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Com esse tipo de música, nós podemos lembrar da necessidade que você tem de salvar o Ocidente, exceto, óbvio, Vila Madalena e a Ribaldes, justamente para manter este podcast no ar. Ora, o Scar do Rei Leão, então, ele cria um novo tipo de sociedade que é exatamente o que nós falamos no nosso último episódio, né? Que é uma anarcotirania, ou seja, não há leis, não há ordem, há simplesmente o poder do mais forte. Quando você fala das normas normais, né, da sociedade, do convívio normal. Agora, invente, por exemplo, de criticar o Scar. Invente de dizer, assim, por exemplo: "Ah, mas eu discordo um pouquinho dessa nova ordem da Agenda 2030. Eu acho que, assim, a minha empresa aqui, ela não precisa seguir o ESG", por exemplo. Aí você vai ver a tirania. Aí você vai ser acusado de ser espalhador de fake news, de espalhar desinformação nas redes sociais, de ser um agente que quer abolir violentamente o Estado Democrático de Direito quando você é uma velhinha de 71 anos, condenada a mais 14. Aí você vai ver a tirania. É exatamente o modelo do Scar, principalmente quando o Scar ele não é eleito, ou pelo menos ele não está na linha sucessória, naquilo ali que é uma representação, né, do poder, ou seja, a monarquia ela representa algo para aquela sociedade, e aqui o Scar ele não manda em mais nada. Isso aí tudo cai no que um crítico cultural, educacional, literário americano chamado Anthony Esolen vem explicando muito. Anthony Esolen tem alguns livros aqui no Brasil. Na minha livraria tem livros do Anthony Esolen, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você pode ver aqui embaixo os livros do Anthony Esolen, livraria.sensoincomum.org, tá? Compre todos os livros do Anthony Esolen porque eles são sensacionais, principalmente se você tiver filhos, se você é pai, mãe.
olha, o Anthony Eson, ele escreve muito bem, ele é muito engraçado, claríssimo, sabe, ele tem aquele estilo do Olavo, ser extremamente culto, ao mesmo tempo explicar tudo de uma maneira muito clara, uma cultura absurda e ele é bastante irônico, inclusive, né, conta piada o tempo todo, ele é um autor fantástico. Ele escreveu um artigo recentemente chamado, Effeminate Cruelty, tá? No qual ele está justamente fazendo um adendo ao conceito de anarcotirania. Eu quero, comentar aqui, né, as suas ideias, aplicando principalmente ao Rei Leão. Ele cita muitos, livros, um pouco mais densos, né, óbvio. Não cita Hamlet, infelizmente, acho que foi um erro, e não cita o Rei Leão, mas eu quero, fazer aqui alguns adendos, né, aqui ao seu artigo. Se você lê bem inglês, leia também o artigo Effeminate Cruelty, saiu na revista Chronicles, eh, no qual ele tá justamente pegando, né, esse conceito de anarcotirania que eu comentei no episódio passado, e dizendo que existem alguns comentários a mais, né, ou seja, a narcotirania lá, tal como ela foi descrita, ela tem um aspecto, que a gente ainda o conceito ainda não abrange. E faz falta para a nossa sociedade atual entender um outro lado dessa moeda. Esse outro lado é o que ele chama, né, de crueldade afeminada, né, efeminada. Eh, que significa o seguinte: a narcotirania normal, vamos dizer assim, né, ou pelo menos assim, os déspotas do século XX, principalmente do século XXI, eh eles têm um componente novo que não existia nos déspotas do passado. Quando você pensa, por exemplo, na ascensão do Estado moderno, do qual vivo falando aqui, você vai ter talvez, o principal autor seria o Maquiavel. O Maquiavel, ele é o grande, autor a criar a modernidade, né. Quando você pega o livro do professor Olavo de Carvalho, né, Maquiavel ou A Confusão Demoníaca, ele está determinando ali que um dos momentos, mais claros que você consegue ver a cisão entre uma ordem passada e a ordem atual, está em uma carta em que o Maquiavel envia, no qual ele está basicamente dizendo: "Ora, tudo aquilo ali que se fala em virtudes, que se fala em, um ordenamento divino da sociedade, nada disso aí mais importa para manter o poder do príncipe, porque o príncipe, ele opera na praxis". O livro O Príncipe, do Maquiavel, ele é aquilo que era chamado de Speculum Principis, né, não foi o primeiro, não foi o último, são vários tipos de livros desse tipo, que eles são, literalmente, espelhos do príncipe, ou seja, você pega alguém que tenha poder, e você vai ter ali uma corte, e aqui corte tô usando no sentido quase meio oposto ao que eu tinha falado no nosso último episódio, né, nos nossos 2 últimos episódios, né, não é mais aquele aspecto cortês, de cortesia, de elevação, etc. Não, é corte de bajuladores. O que o Maquiavel faz é exatamente isso, ele manda no poder, vamos dizer, hoje em dia nós diríamos, né, no poder executivo, sem estar no executivo. Ele é o especo do príncipes, porque ele é aquele cara que fica sussurrando no ouvido ali do príncipe o tempo todo dizendo: "Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro". Isso mostra já uma coisa muito curiosa para nós, né. Em primeiro lugar, quem manda nem sempre é aquele cara que aparece. Assim, olha para os presidentes no Brasil nos últimos 10 anos e me diga quem é que mandou neste país, quem é que governou de fato este país. E a resposta será nenhum deles. Nenhum deles mandou, teve executou o seu próprio poder. E sim, quem estava em uma outra corte que determinava os sumos do país, dizendo, agora não como, ajudantes, né, como bajuladores, mas usando a burocracia. Então, a burocracia do Brasil é que manda no Brasil hoje. É uma coisa parecida com o que acontece nos Estados Unidos com o Deep State, né, ou seja, nem mesmo o Trump consegue fazer grandes, mudanças na sociedade. O Biden, então, ele não manda absolutamente nada, você não consegue apresentar uma única ideia que Biden tenha, porque quem manda é o Deep State, ou seja, uma corte, uma camarilha de pessoas com extremo poder. Estes sim que têm algumas ideias para a sociedade, e que eles mandam
no mercado financeiro, mandam na mídia, mandam em tudo quanto é lugar. Mandam na burocracia do Estado, mandam na polícia, mandam no exército, mandam lá fora. No caso do Trump, ao contrário daqui do Brasil, né, seria o Trump contra principalmente a CIA e o FBI, né? Principalmente a CIA ali no caso. Você repara que é uma coisa muito parecida com o que o Maquiavel tá fazendo. É por isso que ele rompe a tradição. As pessoas falam, como você vai ler só Maquiavel, né, principalmente quando você vai estudar para um concurso público, ou mesmo agora para o vestibular, diz, né, o Maquiavel é um autor muito importante, mas não diz o que vem antes. O Maquiavel ele está rompendo com algo. Eh, o Eric Fögelin, quando ele vai escrever a História das Ideias Políticas, que era para ser, né, seu magnum opus, ele tá lá descrevendo as histórias das ideias políticas, desde a Grécia Antiga, passando por todo o período medieval, etc. Ele percebe que o Maquiavel ele causa um rompimento tão grande que não há diálogo com aquilo que vai lá atrás, né. Eu comentei isso, salvo engano, no meu curso sobre Eric Fögelin no Instituto Borborema. Eh, uma coisa que o Olavo também fala no seu curso sobre Eric Fögelin. Então, assim, você tem muito mais, diferenças do Maquiavel para um autor que escreveu 40 anos antes dele, do que você vai ver desse autor que escreveu 40 anos antes do Maquiavel para o Aristóteles, tá. Ali é um rompimento muito grande. Então o Fögelin ele percebe exatamente isso, que a modernidade causa uma cisão, e o Olavo identifica essa cisão principalmente, né, a partir do momento em que o Maquiavel diz: "Mas espera aí, o príncipe opera na praxis". E o Maquiavel, ele fala o outro conceito, né, que o Maquiavel fica repetindo, colocando em oposição à praxis o tempo todo, no Príncipe, é a virtu. Virtu seriam as virtudes. Só que ele também tá usando virtude em sentido prático e não em sentido teológico, né. Ele tá dizendo: "Ah, a justiça, a fé, a esperança". Não tem nada a ver com as virtudes teologais ou cardinais da Igreja Católica, muito pelo contrário, ele tá querendo dizer virtudes no sentido político, tá. Sabe quando as pessoas falam em civilização, porque o Brasil precisa de um choque de civilização. Aí vem outro e fala: o Estado Democrático de Direito, porque eu não sei o que, o Estado Democrático de Direito, a abolição do Estado Democrático de Direito, a democracia venceu porque venceu meu candidato. Isso é o que o Maquiavel vai chamar de virtude, não é uma virtude no sentido clássico. Virtude vem da palavra vir, né? Vir em latim clássico, que é justamente virilidade. Ou seja, estamos falando ainda de aspectos masculinos da política e da gestão pública. O que o Esolen está mostrando é que essa nova. Além da narcotirania, você tem um novo modelo de governança hoje, que é um modelo de crueldade efeminada. Qual que é a diferença, então? De você ter esse déspota, esses tiranos que eram masculinos, viris, né? Como você vai conseguir pensar, sei lá, num Stalin, num Tito. O Hitler não, porque o Hitler ele já tá bastante efeminado nesse sentido. Mas principalmente esses novos modelos de tirania de hoje, né? Ele diz que é um estilo de crueldade agora furtiva, um estilo de crueldade, inclusive ele usa a palavra, né, covarde, tá? Não é como o leão que ataca de frente. Só que agora, né, você ao invés de ter o bando, você tem, um modelo mais afetado, principalmente esse modelo burocrático, ou seja, é aquele cara que ele te põe na cadeia, ele derruba todas as redes sociais de um país, ele faz buscas e apreensões, ele faz quebras de sigilo, ele faz uma vigilância constante da sociedade, ele acaba com a privacidade, ele faz todas essas coisas e está dizendo: "Mas eu sou uma democracia. Ó, você só vai ter liberdade se você me obedecer". Entendeu? Este é o novo modelo, tá? E aí ele identifica, na verdade, né, 3 formas principais nos quais essa nova crueldade efeminada, como um complemento à narcotirania, funciona, né. E isso não vale só para o governo, tá. Ele tá descrevendo aqui bem claramente, né, que isso aí pode ser tanto, em instituições burocráticas, mas que afetam tanto, instituições públicas quanto privadas. O que que é o ESG, né, uma instituição privada que ela manda hoje no governo. O que que são as normas de uma rede social? Eu já falei isso algumas vezes em alguns episódios lá para trás. Você não tem mais uma constituição, você tem termos de uso que você é obrigado a aceitar. Quais são esses termos de uso? Ora, se você usa uma palavra, seja aqui no YouTube, por exemplo, se você usa
um termo que alguém considere, ai, ofensivo, ofendeu meu sentimento, aí você está bloqueado. Tá? Aí você está derrubado, censurado, etc. Então, este é o novo modelo meio efeminado, não é um modelo que ataca de frente, não é um modelo que tenha ordens. A primeira forma de crueldade efeminada que ele demonstra é a ideia do ódio ao natural. O exemplo que ele dá, o primeiro exemplo, é de um livro que eu detesto, que é o Werther, né, do Goethe, um dos grandes autores a fundar a literatura alemã grandiosamente como ela é, mas eu acho que o Werther, de fato, é o primeiro livro que é uma porcaria dele, mas assim, ele faz até alguns elogios. O que ele tá dizendo ali do Werther? Que o Werther, ele tá apaixonado pela Charlotte. Charlotte, eu acho que é um dos nomes que ficou pior, né, na língua portuguesa de todos, né, porque inclusive algumas traduções usam Carlota, quer dizer, Charlotte é um nome maravilhoso, no original, você traduz por Carlota, dá a impressão que você tá falando de um traveco, né, mas enfim. E a Charlotte, ele tá apaixonado pela Charlotte, só que a Charlotte, ela tá noiva do seu melhor amigo, tá? Então Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, é um livro epistolar, você só vai lendo as cartas, né, que vão sendo trocadas, e o Werther, né, vamos, assim, se você quer estudar literatura, ou sei lá, se você quer ter alguma cultura geral, vamos fingir que o Goethe nunca escreveu o Werther, gente, porque esse livro, assim, ele é muito mal escrito. É um livro de juventude do Goethe, tá? Você pode até falar assim, mas deve ter lá, vai que esse cara escreve um outro livro que seja bom. Mas, assim, ele é ruim, né? Sabe? Mas o valor histórico, eu quero estudar. Não, é ruim, tudo é mal escrito, é chato pra caramba, extremamente arrastado, tá? Só que você imagina, você vai casar, tá? Seja você uma mulher ou um homem. Você vai casar, e aí tem um amigo seu que tá lá mandando cartas o tempo todo falando: "Olha, Charlotte, eu tô apaixonado por você. Olha, eu queria muito que você não casasse com esse cara, porque, olha, eu só penso em você o dia inteiro, etc, etc". O Werther, ele é o protótipo de uma pessoa para o qual existe aquela lei lá, que sabe aquela lei, eu esqueci agora o nome, que você coloca, fala assim: "Essa pessoa não pode se aproximar 1 quilômetro da minha presença". Porque o Werther é um parasita, ele é um grudento que quer se meter numa relação que não é dele e tá lá mandando cartas o tempo todo, falando assim: "Charlotte, olha, você vai casar, mas olha, o que eu mais gostaria era realmente introduzir a minha trozoba em você, porque, meu Deus do céu, minha vida depende completamente disso, não tem mais sentido eu não conseguir, sabe, colocar meu manjolo aí na e te furar a noite inteira". Uma pessoa como essa é assim, é exatamente o tipo de pessoa que você não quer ter por perto, tá. E no final das contas ele foi entendido, né, espelhado como, um herói, uma espécie de herói, eh, tanto que ele aparece, né, com eu não lembro exatamente como é que é a roupa, acho que é uma calça amarela e um sobretudo, um fraque, alguma dessas roupas chiques, azuis, isso aí virou moda na Europa inteira, e esse livro foi proibido, porque o Werther, ele acaba se matando na hora que ele percebe que ele não vai conseguir, né, molhar o biscoito ali na Charlotte, e ele se mata. Ou seja, pra ainda coroar, né, tipo: "Olha, se eu como pra te dar um presente de casamento, ainda vou me matar aqui pra você ficar lembrando a vida inteira de mim. Olha, eu casei, mas aí teve um desgraçado ali que se matou, né, por minha causa". O Werther é um FDP, cara, não dá, ele é nojento, é uma pessoa, assim, que eu nunca gostei. Você vê o Werther é aquele cara com quem você discute na rede social, e você fala: "Esse cara tem problema, meu, tô com medo desse cara, esse cara aqui, ele realmente não bate bem da cabeça, sabe". Quantos remedinhos o Werther toma, né? Ele acaba tendo, essa atitude extrema, e muitos suicídios de verdade ocorreram na Europa a ponto do livro, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, ser proibido, pela Europa inteira. Mas ele tá lá dizendo que a Charlotte, ela é encantadora por um fator: ela tá lá com seus irmãozinhos, numa aldeia, sabe, tirando leite da vaquinha. O que que é isso aí? Isso aí é ordem natural. Isso era o reino do Mustafa no comecinho do Rei Leão. É um reino em que a coisa tá andando, fluindo, em que a beleza natural a você, apreciar. O que que acontece depois, né, como é que fica a literatura ali,
um tempo ali depois do Werther. Ela vira artificialidade pura, ou seja, a literatura da urbana. Eu comentei isso, né, quando eu falei do Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, salvo engano, dentro do Guten sobre a Primeira Guerra Mundial, né. Eh que ali são histórias, de um mundo completamente artificial, né, carros, cidades, prédios, pessoas gritando que seu vi você não conhece seu vizinho, você não sabe o nome de da pessoa com quem você entra no elevador o tempo todo. Tudo isso aí é uma coisa, artificial, uma coisa não natural. Mas o que que o Werther mostra, né, que ele já tem um comportamento, efeminado. O principal dele é que ele nunca admite: "Olha, Charlotte, eu gostaria de passar uma noite de 8 horas de sexo selvagem, com você". Ele não tem essa coragem de enfrentar a Charlotte de frente. De olhar lá para o seu amigo e falar assim: "Olha, na verdade eu não sou seu amigo, eu tô querendo, na verdade, é furunfar furiosamente com a sua noiva". Ele não tem, ele é furtivo. Ele já é uma pessoa ali, eh, ele não consegue confessar, tá. Confessar seria uma atitude extremamente masculina aqui, né. E ele tá, como a Charlotte está, numa sociedade harmônica, ele está desraizado. Ele não pertence àquilo ali. É o que o Scar tenta fazer com o Simba, repara. Ele desraiza o Simba, fala assim: "Olha, aqui vão te culpar pela morte do seu pai, então vá para aquele outro lugar". E lá no outro lugar ele acaba ouvindo Gilberto Gil, né, vira meio boiolão e vira vegetariano, pega esse lema Hakuna Matata, né, "Não, tá tudo maravilhoso". No caso do Simba é uma coisa feliz, no caso do Werther é uma coisa: "Oh, nossa, estou depressivo porque, meu Deus do céu, né, como ela é linda tirando o leitinho da vaca, mas eu queria, na verdade, era passar o peru nela". E aí ele compara, né, o Anthony Esolen compara isso com o Robert Musil. Eu não quero comentar esse livro aqui, porque ele é muito denso e muito longo. Não é, o livro que tem em português dele, né, O Homem Sem Qualidade, né, são as confusões do jovem Turles. Mas o que que acontece ali? Ali tem um personagem que é literalmente efeminado. E ele foi acusado, né, de, ter sumido com dinheiro que ele tá devendo. E aí vamos lá uns jovens e, vamos dizer, né, falou assim: "Olha, vamos dar a praticar uma justiça", sabe. "Ah, ele tá indo contra o Estado Democrático de Direito, você não acha? Ó, esse cara aí é um divulgador de fake news, é um extremista de direita, cara. Se duvidar ele é do gabinete do ódio". Que vão lá, pegam o cara e vão fazer, uma punição? Não, não é uma punição. Porque uma punição, ó, tem uma coisa muito clara, ó, a lei é tal, aqui está você, aqui estão as provas, aqui estão os indícios, aqui está seu julgamento, aqui está o júri, aqui está, o que que a lei dizia que você já conhecia sobre o que que você poderia ou não fazer. Não tem nada disso. Simplesmente vão lá e começam a torturá-lo. Isso é uma das mostras, no final das contas, do que foi o século XX, né. Inclusive esse livro ele é considerado muito um prognóstico, né, um livro muito profético a respeito do que vai ser a Alemanha em 33 e a própria Áustria, né, depois do Anschluss, né, da anexação do a Áustria do próprio Robert Musil. Então, assim, ele tá sendo completamente torturado. E o pior de tudo é que ainda vai ter uma cena, vamos dizer assim, de, esfrega-esfrega masculino, tá. Uma cena Mann gegen Mann, né, como dizem o Rammstein, de esfrega-esfrega violento ali, que não tem nada de amor, tá. Então, assim, é exatamente o oposto do que você estava acostumado com Werther ali um século antes. Então nós temos aqui, na verdade, vários casos na literatura da passagem do século XIX para o século XX, que são esses personagens, tá, que eles não são naturais, eles não gostam das coisas naturais, eles têm um ódio às coisas naturais. O exemplo extremo, que inclusive o Esolen não cita, é o Orlando da Virginia Woolf, né, ou seja, ele
vira mulher, ele tem uma relação de ódio pelo seu próprio corpo, né, ele quer se transformar em uma coisa que ele não é. Mas tem vários outros exemplos, né, Gustav von Aschenbach, do Thomas Mann, né, do Morte em Veneza, ele é o caso mais claro, quer dizer, ele é acometido de uma doença quando numa viagem para Veneza, fica apaixonado por um menininho, por sinal, né, essa coisa de idade aí começa a ficar bem tensa no século XX. Ele fica apaixonado por um menininho polonês. Pior que essa história, ela foi considerada como uma história verdadeira, né, autobiográfica ali do Thomas Mann, que tentava esconder sua homossexualidade o tempo todo. Um menino, inclusive, polonês, ele foi uma vez acho que para um programa de rádio, umas décadas depois desse livro, jurando que ele era o Tássio, né, o Tássio de verdade ali que inspira o Thomas Mann. Wasteland vai comentar sobre isso, né, do T.S. Eliot. São vários personagens que eles começam a ter este ódio às coisas naturais. E este ódio ao natural, ele se revela hoje na sociedade de N formas. Quer dizer, ninguém mais gosta do natural, ninguém gosta do agronegócio. Tá? Primeira coisa. O agronegócio é fascista, segundo Lula. Mas você tem ódio a tudo aquilo ali, você não tem mais o contato com a natureza, né? Uma das fomes que o homem precisa nutrir para ter uma vida digna. Você tem um ódio ao seu próprio corpo. Então, assim, você fala assim: olha, eu não gosto do meu corpo, agora eu quero ter um órgão sexual completamente alheio ao meu. Não é simplesmente mais uma questão pessoal. Você quer justamente essa burocracia privada, pública, essa narcotirania completa, para ter um reconhecimento obrigatório, tá? Pra falar assim, agora é o meu pronome, né? Como se você tivesse. é, Como se a língua fosse uma propriedade privada sua, né? Ninguém quer ter um adjetivo próprio, ninguém quer ter sei lá, uma, uma conjunção própria, mas o adjetivo, meu pronome é tal. Ó, agora eu tenho isso. As relações sociais, elas são completamente dominadas pela burocracia. Por que que não existe mais a corte? Agora eu tô usando o sentido original de corte, numa cortesia entre homem e mulher. Ou seja, os dois caras estão ali num bar, os dois são solteiros, não tem mais aquela corte, né, do homem. Não, ele precisa estar o tempo todo preocupado com quais são as normas da nova burocracia, do ESG, da Agenda 2030, do SCAR, do Rei Leão, quais são os termos que você pode, com os quais você pode elogiar uma mulher e quais aqueles que vão ser entendidos como ofensivos, sendo que eles querem dizer a mesma coisa. Você não tem mais nenhuma naturalidade, absolutamente nada na sua vida. Quer dizer, você não pode mais chegar numa rede social e escrever o que você quiser, porque aí o SCAR vai lá e fala assim: olha, as hienas aqui estão dizendo que elas foram ofendidas. E as hienas, elas são Estado Democrático de Direito. Ofender as hienas é ofender o Estado Democrático de Direito. E as hienas, pela norma regimental aqui do regime das hienas, elas estão em qualquer lugar. Então, o crime que ele seja cometido ali, sei lá, numa sonda da NASA em Marte, ele vai ser punido pelo regimento interno do prédio onde ficam as hienas. Entendeu? Tudo isso aí é um ódio à naturalidade violentíssimo, que ele só consegue ser resolvido pela anarcotirania desses caras, entendeu? Então, assim, a narcotirania, ela deixou de ser só uma questão, sei lá, de gangues de Chicago, de burocratas fortões, para ser hoje uma crueldade efeminada. Nesse sentido, então, agora, Sodoma, tudo aquilo que aconteceu em Sodoma virou simplesmente uma coisa artística. Tá? Ou seja, aquela cidade e todo aquilo que acontecia lá virou agora simplesmente algo a ser elogiado e, na verdade, a ser admirado. Mas como aquilo ali não é natural, aquilo precisa ser admirado à força, a força da burocracia, da narcotirania. Não é mais aquela força de um tirano, vamos dizer, né, de um Stalin lá mostrando sua força, sua virilidade e mandando prender todo mundo. Não, agora é uma força, que exige uma admiração. Você tem que mudar, na verdade, o coração das pessoas, a mente das pessoas em um nível privado, como nem mesmo a União Soviética conseguiu fazer. Então o que que acontece?
você pode colocar até, sei lá, a gente tinha comentado, né, uns 3 episódios atrás, né, quando nós voltamos aqui, sobre a arte, né, como é que tá a crise da nossa cultura, comentamos até sobre a arte abstrata, e agora tudo é um abstracionismo, tá, um esquematismo mental, que ele é antinatural, é que ele tem ódio visceral a tudo aquilo que seja, natural. Então assim, a forma como você pune, né, como no caso ali do Romance do Múcio, citado pelo Esolin, não é mais uma punição como, você entende um processo normal, é uma punição pela crueldade. Aqui, quando eu quero dizer feminino, né, essa coisa efeminada, essa coisa afetada, principalmente, não estou querendo dizer a diferença entre um homem e uma mulher, eu estou pensando na diferença entre um tirano masculino e um tirano que ele tenha algumas características femininas. Pense, por exemplo, em Lady Macbeth, né, aquelazinha, né, aquela mulher lá que ela quer levar, né, um rei, tudo bem que ela é uma rainha ali no caso, mas ela leva toda aquela sociedade à decadência, né, toda a Escócia à decadência, à ruína absoluta, justamente pelos as suas tramóias, sabe? É tudo pela fofoca, é tudo pela vigilância constante, você tem que ficar observando o seu vizinho ali constantemente. É tudo pelo disque-disque, entendeu? Veja o sistema jurídico como ele está sendo montado ultimamente. Você não tem mais, um crime cometido e encontrei as evidências. Não, você faz tudo isso criando-se uma narrativa, encaixando tudo dentro daquela narrativa. Primeiro a narrativa, depois você encaixa, ali os fatos. E o que fazem as pessoas, vamos dizer, que eram normais e que elas deixam de ser pessoas normais e vão virando pessoas artificiais? Elas se refugiam, então, no reino da fantasia. Mas não é a fantasia no sentido religioso, no sentido mitológico, no sentido folclórico. É a fantasia do videogame, é a fantasia dos animes, é a fantasia do tipo: "Ah, eu sou uma pessoa grandiosa porque agora eu sou Gorde", ou então porque eu sou Elo, entendeu? É uma fantasia também completamente artificial, que gera todas as doenças que a gente tá vendo, né. Hoje em dia uma criança nasce, Flávio Garrett falou isso esses dias, a criança já nasce, você já presume o nome dela e qualquer doença que ela vai ter. "Ah, meu filho vai ter TDAH. Ah, eu prefiro que meu filho seja autista. Ah, meu filho, eu acho que, agora eu quero que ele seja um pouco deprimido", ou alguma coisa desse tipo. É exatamente esse o resultado desse ódio ao natural. Vamos ao nosso próximo capítulo, então. Qual que é o segundo aspecto dessa crueldade efeminada? Estamos falando, obviamente, da ambiguidade. Ambiguidade significa o seguinte, tá? Tudo aquilo que seja normal, ele tem uma certa clareza também, tá? Ele tem, uma correspondência entre a realidade e aquilo que você pensa a respeito da realidade. Já na ambiguidade, você dá preferência a palavras que elas sejam pouco claras. É Estado democrático de direito pra lá, é discurso de ódio pra cá. É exatamente o que o Scar faz no Rei Leão, né? Ou seja, olha, seu pai morreu, então você vai ser culpado socialmente, você vai carregar este estigma, esta coisa social negativa, uma mancha, uma nódoa na sua imagem. Sabe o que vai acontecer com você? Tudo aquilo que você postar na internet vai vir com um aviso: "Olha, este Simba aqui, ele foi responsável pela morte do próprio pai. Olha, tome cuidado com ele". Sempre carregando um estigma. Essa é a ambiguidade, né, total, desse mundo da crueldade efeminada. O exemplo supremo, né, não tem como escapar dele, é o processo do Franz Kafka, né. O Joseph K., ele é culpado de um crime, um dia aparece a Polícia Federal na porta da casa dele e fala: "Olha, a gente vai fazer uma busca e apreensão aqui, nós queremos seu celular, nós queremos suas conversas privadas, nós queremos suas fotos, nós queremos todos os seus e-mails, nós queremos, sei lá, o seu histórico de geolocalizações, nós queremos tudo aquilo ali que a CPI da peste fez, tudo aquilo ali que a Polícia Federal tem feito. Você está no inquérito agora das fake news e também está no inquérito dos atos antidemocráticos, e agora que a PGR mandou a gente, afogar esse inquérito, vamos criar agora no mesmo dia um novo inquérito agora, e depois vai ter agora o inquérito do 8 de janeiro também, vamos ter mais um novo inquérito e você é culpado.
Mas espera aí, nem começou e eu não tô entendendo do que eu tô sendo não importa. Bom, entenda, o mundo masculino, isso é uma coisa, assim, que vai salvar casamento. Se você é uma mulher casada, você vai deve ter problemas no seu casamento por causa disso, eu vou tentar salvar o seu casamento. Entenda uma coisa dos homens. Os homens, eles gostam de regras abstratas complexas. Para você ter essas regras abstratas complexas, você precisa ter clareza nas regras. É por isso que eu vou fugir um pouco do Anthony Eson e citar, rapidamente Ortega y Gasset, um artigo que não existe, em português, né, que ele fala sobre o mundo a origem desportiva do Estado moderno. É meio difícil de achar na internet, mas caçando lá em espanhol você consegue encontrá-lo. Ele está dizendo o seguinte: as regras do Estado, pense antes de ter o Estado, tá? Quando você tá lendo a Bíblia, por exemplo, você vê ali o comecinho, né, de Gênesis, o Êxodo e tal, até você criar o Estado, aquele Estado de Israel antigo lá da Bíblia, que não tem nada a ver com o Estado de Israel moderno, nada a ver, absolutamente nada a ver, você tem um período primeiro tribal, tá? E um período que antes, né, de Moisés, ainda não tem nem sequer a lei. Tá? Então você cria suas regras ali justamente pela força. Não é anárquico, tá? Por isso que eu tô discordando tanto aqui do Lord Hoffman, né? Ele não é um mundo anárquico. Mas ele não é um mundo das normas. Ele é um mundo de normas não escritas, de normas sociais, tá? Um exemplo supremo que eu consigo dar sobre isso, sem trocadilhos aqui, é o seguinte: tem um trecho lá na Bíblia em que Abraão, tá? É um longo trecho de Gênesis falando de Abraão, mas tem um trecho de Abraão que, em teoria, ele não é ninguém, né, perto dos impérios que estão ali perto dele, né, egípcio, assírio, etc. E Deus faz uma aliança com ele. É um dos, né, vários momentos da aliança de Deus com os homens, né. Eu sigo muito a teologia da aliança católica, eh, sobre isso, né, a Covenant Theology. E Deus faz uma aliança. Aliança, você pensa, né, o símbolo de uma aliança é um círculo sem começo, sem fim, quer dizer, aquilo ali é eterno, é constante. Só que o homem, nós somos pecadores, nós cometemos erros o tempo todo, cometemos pecados gravíssimos todo santo dia. O homem não cumpre a aliança, só que Deus sempre cumpre a aliança, né. Scott Hahn tem um livro sobre isso, né, sobre A Father Who Keeps His Promises, acho que é esse o nome dele, que ele tá explicando justamente essa teologia da aliança. Bom, como que era feita a aliança no mundo antigo? Esse é um trecho que, assim, desculpem meus amigos protestantes, mas, assim, sem você ter uma tradição oral, uma tradição fora do texto escrito da Bíblia, você não vai entender. Abraão tá desconfiado, falando: "Mas como assim eu vou ser pai de nações? Eu sou velho, eu tô no meio de impérios aqui extremamente violentos e poderosos". Mas Deus fala assim: "Eu tô fazendo uma aliança com você, então você vai pegar", não lembro agora o número, mas eu também tem um simbolismo no número, você vai pegar não sei quantas vacas, cortá-las no meio, vai pegar não sei quantas, ovelhas, cortá-las no meio, vai pegar não sei quantos pássaros e cortá-los no meio. Ele vai lá, faz tudo isso e deixa o cadáver, né, dos animais abertos. O que isso aí significa? Eh, Significa o seguinte, no mundo antigo, a forma como você faz um só que é vamos dizer, um trato comercial, por exemplo, uma coisa de advogado, sabe. Hoje em dia você faria isso com um advogado. Mas no mundo antigo, você faz isso quando você quer estabelecer, por exemplo, sei lá, uma relação diplomática com o cara de uma tribo vizinha. Então você faz esse ritual, corta os animais no meio e você passa pelo meio dos animais. Isso aí significa: se eu não cumprir este trato, que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esses animais. Pesado, né. Tá vendo como o mundo antigo ele podia ser visceral, só que ao mesmo tempo ele fazia as coisas serem cumpridas com muito mais clareza, são regras claras, tá. Eh, e aí, bom, Abraão cai no sono, tem até uma visão muito próxima do Apocalipse, né, porque ele sonha com as trevas aparecendo, né, tem uma análise de Santo Agostinho muito boa sobre isso, as trevas do fim do mundo acontecendo, vai ter um fogo, não sei mais o quê, e quando ele acorda, ele vê que passou fogo, né, uma chama, mostrando tanto o inferno quanto o fim do mundo, quanto o poder de Deus no meio ali, quer dizer, então Deus passa pelo meio dos animais, Deus cumpre a aliança, ou seja, se eu não cumprir, se eu, né, Deus, não cumprir isso aqui, que aconteça isso aqui comigo. Só que Abraão não passa.
principal desse trecho é justamente Abraão não passa. Quer dizer, Deus sabe que ele não vai cumprir aquela aliança. Deus sabe que o homem é falho. Mas Deus sim, Deus é perfeito, nunca vai deixar de cumprir a sua aliança. Bom, o que o Ortega y Gasset está dizendo, não a respeito desse trecho bíblico, mas ele fala disso nessa origem desportiva do Estado moderno. A forma como o Estado surge, na verdade, é pelas regras esportivas. Ou seja, daquilo que é, na verdade, lúdico, que não é sério. Por que o homem gosta tanto de esportes? Por que o homem gosta tanto de chegar em casa, pegar, abrir sua cerveja, ver alguma coisa que seja o domínio da força, só que controlado? Ele quer ver o UFC, ele quer ver Fórmula 1, ele quer ver futebol, ele quer ver, sabe, regras extremamente rígidas. Regra do impedimento, regra do não sei mais o quê. Só que é uma demonstração dos limites físicos de um homem dentro dessas regras. Foi o lúdico que criou o Estado e não o contrário. Foram regras que os homens foram colocando em situações cada vez mais complexas que geraram as regras, a Constituição, etc. Isso aqui, para mim, só essa ideia mostra por que 99,99999% dos operadores do direito no Brasil fazem bobagem. Eles sempre presumem, o seu direito à liberdade de expressão está no Estado Democrático de Direito e começou na Constituição de 88. É uma imbecilidade pensar uma coisa como essa. Cada vez que eu vejo lá uma pessoa falando em iluminismo, precisamos de um choque de iluminismo no Brasil, e achando que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem lá na Revolução Francesa que gerou uma coisa como essa, eu falo assim, mas você é uma besta quadrada, que você não faz a mais remota ideia do que é a realidade. Primeiro existe o comportamento, primeiro existe a história, primeiro existe a realidade em si, primeiro existe aquilo ali que aconteceu. Depois é que você pensa numa norma que nunca vai conseguir abranger a totalidade da realidade, ponto. Qual que é a dificuldade em entender uma coisa como essa? Aquilo ali é simplesmente algo posterior, dado a posteriori, tá? Só que então o Ortega y Gasset ele fala assim, olha, primeiro colocaram regras para quando tem uma guerra nas tribos, você saber quantas mulheres você pode arrancar da tribo vizinha, entendeu? Quais são as regras do que você pode fazer com essas mulheres pra você não sair estuprando todo mundo. Isso aí é que gerou o Estado moderno. O Estado moderno não, isso gerou o Estado, tá? Isso aí que gera uma ordem social. E essas ordens sociais vão se tornando civilizadas quanto mais elas forem abstratas e complexas, mas quanto mais elas forem justas. Justas aqui, no sentido muito específico, de você dizer: olha, o esporte é tal, as regras são tais, você pontua quando você faz isso, você é punido quando você faz aquilo, você ganha quando você faz aquilo, você perde quando você faz aquilo outro. Num outro modelo atual, é o modelo do Processo do Kafka, que é um modelo completamente efeminado, que é primeiro você é culpado. Isso aqui é uma espécie, vamos dizer, de deturpação do pecado original, né? Todo globalista, todo modernista, todo progressista acredita que você tem um pecado original pela sua existência. Isso não tem a ver com o pecado original da Bíblia, né? O pecado original ali é desobediência. No mundo atual da crueldade efeminada, o mundo do Scar, é o contrário. O que ele fala pro Simba? Você vai ter sempre uma mancha, porque eu como tirano, as hienas como anarquia, vamos colocar essa nódoa em você. Então é sempre uma marquinha, ó. Isso aqui é fake news. Isso aqui é de um extremista de direita. O blogueiro bolsonarista disse que não sei mais o quê. Sempre uma marca de decadência, de falar assim, não acredite nesse rebotalho da sociedade. E o processo agora não tem nada a ver com esporte. Ele não é mais desportivo, sabe? Aquela coisa de espírito esportivo, ou seja, um espírito de que quando termina o jogo, o vencedor cumprimenta o cara que perdeu. O mundo efeminado não tem isso aí, não. O mundo efeminado é o cara que vai lá, tipo, perde o jogo,
E ele começa a se reclamar: "Ah, mas sabe, é porque eu sou uma vítima da sociedade, é porque, nossa, eu sou agora não reconhecem o meu valor, porque na verdade eu teria que ter uma burocracia agora para ter uma cota de não sei quantos, para ter não sei mais o quê". Isso é o modelo efeminado, é o modelo artificioso, tá, e é o modelo da ambiguidade. Você nunca sabe quando você é culpado ou quando você é inocente. É o que acontece com o Joseph K. no processo do Kafka. Ele chega, ele é culpado, ele não sabe do quê, ele não sabe como é que é o processo, ele não sabe por que que ele tá sendo fichado, ele não sabe por que que ele tá sendo aqui é o principal pra mim, por que que ele está sendo tratado dessa forma. E a sociedade hoje, a sociedade da crueldade efeminada, ou seja, dessa narcotirania completamente afetada e completamente escar do Rei Leão, ela é uma sociedade no qual todo o aparato burocrático, e não é só do Estado, tanto das empresas, quanto das redes sociais, quanto de não sei mais o quê, eles te forçam a sempre estar culpado, como um pecado original que você carrega pela sua própria existência, sem te declarar exatamente o que que você faz. Ah, o aquecimento global ele é causado pelo carbono que é você. Então você é culpado hoje do aquecimento global, da imigração, porque você come carne, são as vacas, entendeu? São as fake news, a desinformação. Nada disso é claro. Tudo é uma ambiguidade constante, tá? Quem conhece o Macbeth, é só você ver a Lady Macbeth falando qualquer monólogo da Lady Macbeth, você vai pensar imediatamente nas instituições que mandam no Brasil e no mundo. É impossível. A Lady Macbeth é quem manda. Eu achei até curioso que ele não. O Anthony Eslin, ele não comenta sobre isso, né? O George Orwell, no 1984, acontece a mesma coisa. Quer dizer, mais do que aquela crítica ao stalinismo, porque ele não está criticando o comunismo ali, né? O George Orwell, ele era socialista. Inclusive, o herói, né, do 1984, né, é Goldstein, se não me engano, né, que ele chama, é um trocadilho com o nome original do Trotsky, né, que é Bernstein. Então ele tá falando assim, o grande inimigo do grande irmão, que seria Stalin, na verdade, é o Trotsky. Quer dizer, o livro, na verdade, é um elogio ao Trotsky. Mas por que que o George Orwell tá sendo chamado de autor de extrema-direita hoje em dia, né? Tudo bem que eu acho que, assim, o último livro que ele escreveu, ele morreu um ano depois, né, do 1984, morreu em 45, né? Não, 48, 49. Eu acho que ele teria ido um pouco pra direita, sim, né? O George Orwell, infelizmente, ele morreu muito jovem. Mas é o tratamento, tá, que é dado ao Smith. Quer dizer, você começa a ser acusado, você começa a ser tratado mal pela vigilância da sociedade, uma vigilância constante. Olha como isso é afeminado. É a veinha, sabe, a veinha fofoqueira, quem morou no interior sabe disso aí muito bem, que fica lá o dia inteiro falando assim: "Ah, mas você deveria ter feito mas ó, eu tô vendo, viu". Aí vai lá e vai fofocar, e começa o padrão da fofoca. Hoje, o que que nós temos é uma institucionalização da fofoca, da vigilância e do disque-disque. O que que são os processos hoje, seja da Polícia Federal, seja do Department of Justice, seja da União Europeia, são a vigilância constante, seja das regras das redes sociais. Olha, tem um palavrãozinho aqui, olha, falou de o que que a J.K. Rowling, né, tá sofrendo lá por causa de uma lei da Escócia, no qual ela falou a respeito de um trans, e falou alguma coisa meio tipo assim: "Ah, mas um homem, né", e agora estão punindo porque ela disse que um homem é um homem. Onde já se viu isso? Quer dizer, você prefere a ambiguidade do que a realidade. Eh o Smith, inclusive, né, ele é denunciado pelos seus próprios filhos, quer dizer, o processo de doutrinação ali do 1984 é justamente isso, pegar o sistema educacional e transformá-lo em uma grande vigilância. O que está acontecendo na USP hoje? Para você fazer a FUVEST, né, o vestibular da USP, não tem mais Machado de Assis, não tem mais Camões, não tem mais nada. Já tinha um monte de livro modernista ali que eu sempre discordei desse negócio. E os livros
clássicos que eles citam eram tudo um bando de porcaria, né, José de Alencar, umas coisas assim que não tem valor literário nenhum, que era só pra você ter ódio à literatura clássica quando você estudava pra faculdade. Eu, graças a Deus, estava comentando aqui com o Daniel agora, graças a Deus, quando eu era adolescente, eu matava as aulas pra ler Shakespeare. Eu não ligava, eu ia muito mal na escola, porque eu estava querendo ler literatura séria, só que eu também não estava com nenhuma perspectiva de futuro, né, falando assim: "Ó, você precisa, na verdade, ler esse monte de coisa chata pra você tirar nota boa no vestibular e tal". Não, eu falei: "Putz, não fazia isso, de jeito nenhum". Mas hoje trocaram tudo isso aí, porque autoras mulheres. Você tem que ler Djalmira Ribeiro, tem que ler, sei lá, um monte de, sei lá, acho que vai cair Márcia Tiburi, sabe, no vestibular, mas não cai uma literatura clássica. Isso é mais um modelo de você falar assim: "Eu tenho ambiguidade". E ambiguidade, eu tenho falado constantemente sobre isso, pela nossa crise de autoridade, né, falei isso na nossa crise cultural, no episódio da nossa crise cultural. Quando você pega as instituições de autoridade, a USP, o próprio vestibular da USP, o Oscar, o prêmio Nobel, você, mantém cada um deles num lugar, tá, mas você troca o comportamento ali dele. A Disney, isso aqui não é uma coisa só do estado, eu tô falando da sociedade inteira. As grandes todo Hollywood, você transforma tudo aquilo ali numa ambiguidade constante, tá. E aí o que que acontece? Eh, Só que assim, isso é pra você falar assim: "Olha, tá vendo, ó, uma autora mulher, ela ganhou o Oscar, ou ganhou o Nobel, ou sei lá, uma atriz, né, ganhou o Oscar, uma autora ganhou o Nobel, etcétera". É pra você manter a autoridade do nome, mas ali dentro não existe consistência nenhuma. E no caso, quando você vai pra justiça, aí fica pior ainda, porque no caso ali como tanto do 1984 quanto pior ainda no processo do Kafka, Kafka eu estudei literatura alemã, mas eu não estudei o Kafka porque ele é brasileiro, né, eu falei assim, eu até conversei com o Alex Bauer da Suíça exatamente por causa disso, eu falei: "Mas é brasileiro, entendeu, eu queria estudar algum autor alemão". Mas, ele tá mostrando exatamente isso. Ali não tem um auto de fé, ali não tem, por exemplo: "Ah, vou confessar alguma coisa". Não, tem uma delação premiada, quer dizer, coloque mais alguém nesse processo, que é um buraco sem fundo, e que você a única saída, a única confissão, a única coisa que você pode fazer, é sair delatando os outros. O que que é delatar dedo duro é uma atitude masculina ou ela é justamente fofoca? Você entendeu onde que a gente tá chegando? Todo este modelo atual, do que você chama de justiça, é uma narrativa fofoquenta. É uma acusação ao próximo. E não é uma acusação como, por exemplo, peguei, sei lá, estava pagando, sei lá, 3 bilhões de propina e aqui tá o documento mostrando que era o próximo. Isso é um processo normal. Isso é um processo tradicional. Não, agora ora, parece que a palavra da ordem é golpista, né, então eu vou chamar também aquele cara lá de golpista. Ó, aquele documento ali citando a Constituição, era então uma minuta golpista. Sabe aquele cara ali que uma vez ele fez um meme? Então isso aí se chama gabinete do ódio. As pessoas falam isso extremamente a sério. Corta os adjetivos aqui, os adjetivos valorativos, você vai ver que, não sobra absolutamente nada. Só que o reino dessa ambiguidade, ela tem um componente mais complexo de todos, sabe, né, lidar com o caráter feminino de um tirano ou de uma tirana como Lady Macbeth, né, ou como Scar. Ele é muito mais complexo por quê? Porque ele não age sozinho, ele age com hiena, tá. Então assim, tinha um Torquemada lá, tinha um Stalin, assim, falou assim: "Não, tá bom, então vamos lidar aqui com a União Soviética. Você vai lá, faz uma coisa contra o Stalin. Derruba Stalin, beleza". Mudou? Mudou bastante. Com o Brezhnev, eu não tô falando que virou liberdade, mas mudou bastante. Só você ver a quantidade de mortos com Stalin e com o Brezhnev, você vai ver uma diferença, assim, acachapante, tá. Mas no modelo de hoje dá? Não, porque é um monte de hienas. Não adianta você derrubar uma. Então, inclusive, todo o papo é paranoico, né? É aquele papo paranoico, assim, sabe, de madrasta má no espelho, né? Falando da Branca de Neve que eu comentei aqui nos últimos episódios. É tipo assim, eu preciso ser a mais bela,
Ninguém pode falar de mim, ninguém pode fazer uma desinformação a meu respeito, ninguém pode soltar uma fake news dizendo que eu não sou a mais bela de todas. Rau. Mas, porém, contudo, entretanto e não obstante, agora eu vou fazer todo o modelo Scar, né? Todas as hienas, além de estarem dizendo que eu sou a mais bela e a mais democrática de todas, aquela que nunca solta uma fake news, porque tudo que eu falo é verdade absoluta, é o reino da civilização e do Estado democrático de direito. Não, agora você tem uma coisinha a mais, entendeu? As pessoas, elas precisam agora, além de me incensar, né, além de ficar me elogiando o tempo todo, elas também, vão ser, as pessoas justamente que, assim, se me derrubarem, vai aparecer outro no lugar. É toda uma instituição das hienas. E pior, essas hienas, como a gente sabe, elas gostam de te elogiar, né, falam assim: "Olha, mas você é um leão, eu gosto muito de você também, né, Scar. Olha, nossa, você é muito legal". Então, assim, você vai fazer parte do meu projeto, você vai ser uma pessoa aqui na Globo News elogiando as hienas, você vai ser uma pessoa na CNN falando que as hienas são Estado democrático de direito o dia inteiro. Porque nós também te elogiamos, aí nós te passamos as fofoquinhas aqui dos nossos inquéritos, entendeu? Aí nós vamos ser as pessoas que, na verdade, vão cuidar da democracia. Este é o modelo da ambiguidade. Vamos ao nosso terceiro ponto? Então, o que que nós tivemos até aqui, neste momento, né? Nós percebemos que nós estamos criando um sistema modelo crédito social chinês, mas assim, o que o chinês faz é que ele transforma em algo explícito, né? O que que aqui no Ocidente é puramente uma coisa implícita, ou seja, você tá naquele processo do Kafka, mas você não sabe o que que você está fazendo. Por exemplo, você chega lá na sua empresa, você feriu as regras da ordem, sei lá, do comitê de diversidade da empresa, mas você não sabe exatamente o que que esse comitê de diversidade quer. As regras do Estado também são regras de cota, são regras de não sei mais o que, você não sabe o que está acontecendo. E o pior, a forma como eles te tratam, como eu falei ali no caso do 1984, é justamente criticar o seu tom, entendeu? Ah, você tem um pensamento errado, você tem sei lá, a forma como você diz, ela deve ser punida, mas você nunca tem uma clareza, ali exata do que, né. Isso é um modelo que parece muito, por exemplo, a diferença entre a guerra e o terrorista. O terrorista, ele quer causar terror pela sua existência também. Você não tá num campo de batalha, você tá lá tomando um café em Paris e de repente aparece um terrorista e explode tudo. Esse é um modelo que, apesar de tudo, é um modelo completamente feminino, sabe, é a guerra feminista, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós não temos mas a virtude, encarar, o seu adversário de frente, aquela coisa desportiva, né, que eu disse. As guerras, inclusive, tem um artigo que eu sempre cito para todo mundo, né, Monarchy and War, né, quem quiser entender por que que a monarquia, ela foi o melhor sistema já inventado no mundo, aquele artigo mostra isso aí muito bem, né, qual que é a diferença entre uma guerra, quando eram primos, né, quando eram relações familiares, sangue, eh que estavam em jogo, e quando você transformou tudo isso aí pela burocracia. Por que que a Primeira Guerra Mundial, ela importa tanto? Porque foi quando ela destruiu de fato, né, 1200 anos ali, pelo menos, de uma monarquia consolidada e avançada na Europa, e ela transformou tudo aquilo ali em, baixas. Olha como você fala, são baixas. Você mata ali a rodo, você ganha a guerra quando você mata mais o seu inimigo. Você não cumprimenta seu inimigo no final da guerra, né? É só você observar o que aconteceu ali na Alemanha, na Rússia, né, o Kiyonetsu Ledin, ele inclusive ele reclama de que quando o Tratado de Brest-Litovsk, tirou a Rússia da guerra por causa da Revolução Russa, falou lá, né: "Não, um uísque aqui, né, vamos lá com champanhe celebrar tudo". Agora, quando o próprio Kaiser saiu da guerra, aí eles estavam fazendo a negociação final, né, embaixo sob arame farpado. É este o modelo que a gente está adotando agora. Então, assim, a China, ela aterroriza, né, aquele modelo Black Mirror, ele aterroriza. Mas ele é um modelo explícito. O nosso modelo é completamente implícito, principalmente por conta das universidades, que criam a base da sociedade. Eu não lembro quem foi que disse recentemente que, se você perguntar quem que é a pessoa mais poderosa do mundo hoje, você fala, Putin, Trump, não sei mais o quê. Colocaram lá, não lembro quem, né? O Xi Jinping. Colocaram um desses caras em primeiro lugar. Em segundo lugar,
Era um nome que ninguém sabia quem que era. Quem que era essa segunda pessoa mais poderosa? Quem controla o Departamento Educacional dos Estados Unidos. Isso aí muda o mundo. São gerações e gerações perdidas e que você não consegue, eh, recuperar esse terreno, né, em tão pouco tempo. Você repara, uma universidade, né, sei lá, uma universidade medieval, é até o exemplo aqui que o Anthony Esolen usa, né, o Anselmo ele cria lá o proslogo dele, que é uma tentativa, né, de você demonstrar a existência de algo superior a própria física simplesmente com argumentos racionais. Aí vai lá, as críticas são mordazes, mas também completamente racionais. Isso aqui existe na crueldade efeminada? Não. Se você não gostou, você muda a sexo. Você fala, mas isso aí ofende. Isso aí, nossa, não trata bem, né, as pessoas que são trans. Isso aí é gabinete do ódio. Isso aí é um atentado à democracia, entendeu? Esse é o modelo SCAR, de novo, né? O modelo que quer falar que é civilizado justamente por ele ser transviado, por ele ser afeminado, por ele ser, assim, afetado, como a gente estava dizendo o tempo todo. Então, o modelo atual é: se você não ganha pelas regras, mude as regras. E se você tá perdendo, você chora. Exatamente isso. Só que não chorar simplesmente do tipo assim: olha, eu estou triste, vou chorar melancolicamente no meu canto como Werther. É um novo modelo. É um modelo assim: olha, eu estou chorando, portanto, eu preciso ter mais poder, porque eu sou Scar agora. Eu não tive o poder que eu queria, porque eu era irmão mais novo, então eu vou criar agora o modelo das hienas e vou transformar toda a sociedade nisso. Quando você chora, né, quando a verdade dói, você chora, você chega no terceiro ponto que nós queremos, que é o culto da vítima. Aqui, quando eu falo de vítima, não estou falando de vítima de um assalto, ou seja, de uma vítima verdadeira, de uma vítima que, em modelo tradicional de entendimento, de pensamento, de sociedade, de comportamento, você entende como vítima, né? Sei lá, uma vítima de um assalto, uma vítima de um crime ou coisa desse tipo. Não, é a vitimização de uma coisa normal. Hoje você não ganha nada, você não sobe numa empresa, por exemplo, falando assim: "Eu sou o melhor gestor, eu sou a pessoa que mais produziu, sou a pessoa que gerou mais vendas dentro desta empresa". Você não ganha o estado, por exemplo, você não vai ganhar uma eleição democrática dizendo: "Ó, eu sou a pessoa mais bem preparada, eu vou melhorar a economia, eu vou causar uma harmonia social de volta, eu vou conseguir unificar alguma coisa, eu vou conseguir governar inclusive para quem não gosta de mim". Nada disso, é o contrário. Você fala: "Eu sou uma vítima desse cara, porque esse cara, ele é um tirano e eu sou a democracia". Eu sou uma vítima porque, nossa, eu sou uma mulher, Hillary Clinton falando, né? Nossa, eu sou uma mulher, então eu sofri muito. Queria eu ter sofrido como Hillary Clinton na minha vida. Meu Deus do céu, como eu queria ter a vida sofrida de Hillary Clinton, porque, nossa, qualquer coisa eu falo, eu sou uma mulher, entendeu? Isto é o culto da vitimização, né? Tal como aqui eu gosto muito, né, do que o Wesley fala, né, o culto da vítima, ele seria uma perversão do conceito cristão de sofrimento, né, ou seja, da carregar a cruz, né, os mistérios dolorosos que nós rezamos nas terças e sextas-feiras, de pegue sua cruz e me siga, de renegue a si próprio, as cartas de São Paulo, né, as epístolas lá falando: "Olha, nós precisamos ter realmente nos prepararmos para o martírio, porque nós carregamos a verdade". Qual que é a promessa cristã, né? Você vê todas as promessas das religiões geralmente são étnicas, então, assim, você faz parte da religião que tem os deuses poderosos, os deuses dos ventos, os deuses das tempestades, os deuses da agricultura e não sei mais o quê. A promessa cristã é: você vai ter que renegar tudo aquilo ali que está no seu corpo, você vai sofrer, você vai ser crucificado, decapitado, torturado, esquartejado, você vai ser esfolado vivo e essa é a verdade. E é uma religião que consigo angariar as pessoas pela verdade, tá. Isso aqui é uma perversão desse conceito, ou seja, você não quer nada da cruz. Mas você quer dizer o tempo todo: "Ah, mas eu sou uma pessoa". É o trans na parada gay falando: "Oh, eu sou crucificado porque eu sou trans, meu Deus do céu, né. A CNN me apoia, o George Soros me apoia, o Joe Biden me apoia como eu sou uma vítima". Tudo isso porque você está seguindo exatamente os ditames dessa nova sociedade, ou seja, você ganha sendo uma vítima. Não se trata mais agora de ter, por exemplo, perdido uma batalha, perdido um esporte.
aquela coisa desportiva do Estado moderno. É bem o contrário, você ganha dizendo que é uma vítima. Quanto mais você disser que você é uma vítima, mais você ganha. Você vai virar ministro, você vai virar o líder da sua empresa pela ESG, você vai virar o grande nome ali, né, a ser tratado como um deus. É idolatria moderna, essa idolatria dos grupos sociais que se consideram assim. Exemplo supremo, vou recomeçar. Putz, pior que esse caminho é lento. Tá no finalzinho aqui agora. É. Não, foi bonzinho o caminhão. O exemplo supremo deste culto da vitimização, obviamente, é o feminismo. O feminismo, eu já falei várias vezes que é o termo que eu mais gosto de trabalhar linguisticamente, porque ele dá a impressão que ele está dizendo. É a defesa das mulheres. Então, se você tem 50% da população mundial já feminista. Ah, não, é uma defesa minha, oh, excelente. Não tem nada a ver com a defesa das mulheres, como o cristianismo fez, da dignidade das mulheres, o seu papel feminino. Não, não tem nada a ver com isso. Feminismo aqui é a ideia de você se tratar como vítima e aí conseguir poder dentro das instituições sem o devido merecimento. Isto sim é feminismo, tá? Você mandar em outras pessoas ganhar poder ah, factual, físico, com o discurso da vitimização. Não importa, por exemplo, que uma mulher ela vai acabar trabalhando numa empresa, dirigindo um carro produzido por um homem, numa empresa construída, inclusive fisicamente, né, o prédio ali por homens, que ela vai ter, não precisa caçar, não precisa fazer nada, tudo aquilo ali dado por homens. Não, ela precisa constantemente dizer que ela é uma vítima da sociedade e tá lá, né, toda pomposa, gatona, né, aquela empresária linda, né, fitness, rica pra caramba, que nunca precisou sofrer com nada na vida e chega lá e fala assim: Mas eu sou. Agora é a vez da mulher, né? E vai lá, coloca lá Frida Kahlo sem entender nada, achando que aquilo ali produz alguma coisa bonita, né? Aquele, né? Yes, we can, que é um lema de guerra, inclusive, né? De uma aviadora, de uma guerra. Que, para o qual essa mulher não quer nenhum esforço físico parecido com o de uma guerra, não exige coragem nenhuma, entendeu? Não é o Mustafa enfrentando hiena para salvar a sua prole. Não tem nada a ver com isso. São coisas completamente artificiais, mas que você conquista poder sobre outras pessoas através dessa narrativa. Mesma coisa com o movimento negro. Não tem nada a ver agora, por exemplo, com mas eu sou descendente de escravos há 150 anos atrás, né? Guilty of Being White, né? Uma versão do Slayer, né? Pra essa música do. Como é que chama? Esqueci o nome da banda agora. Mas é justamente isso. Você fala assim: olha, eu não quero ter consequências para as minhas ações. Para as outras pessoas por causa disso. Aí eu vou falar, punitivismo, né? Nossa, a quantidade de pessoas na cadeia entre brancos e negros, etc. Você nunca vai falar do crime, você nunca vai falar daquilo que é realidade, daquilo que foi factual, daquilo que aconteceu. Você vai se socorrer um abstracionismo fantasioso muitas vezes para falar de estatística, para falar de algum esquematismo da sociedade que precisa ser corrigido com o poder do Estado. Então aqui, o que que você acaba ganhando? Você ganha o poder do Estado e o poder de órgãos de governança dentro de empresas, dentro da sociedade, para controlar as pessoas, para controlar, tendo poder direto, tá? Inclusive, sobre economia, sobre o que que pode ser dito, o que pode ser pensado, em quem que você vota, entendeu? Quando você fala assim, Estado democrático de direito, fica lá a extensão da democracia, você nunca analisa como é o processo de voto. Eu não tô falando processo eleitoral, não tem nada a ver, mas como que você convence uma pessoa a votar em X, Y, Z. Porque quem mais defende a democracia como um regime que traz liberdade é quem mais controla a democracia. São os grandes bancos, são os grandes canais de mídia, entendeu? São os caras que querem controlar a internet porque são uma concorrência. Ó, a internet não precisa ter. Não pode ser território sem lei, né? Olha como repetem, né, essa expressão pra cima e pra baixo, né? Enquanto você não tiver uma regulamentação das redes sociais, a democracia não pode conviver com desinformação e fake news.
tá? Aí essa pessoa tá querendo impor um regime tirânico em nome da democracia, falando a mesma coisa. Quer dizer, ela é uma vítima dos tiranos, né? Ou seja, de menino de 22 anos fazendo meme, tá? De velhinha de 70 anos rezando terço, de morador de rua, tá? Que falou assim: eu vou usar a bandeira do Brasil aqui porque eu acho que tava melhor antes. E eu, controlo todas as instituições do Estado ao mesmo tempo na minha própria mão de Scar. Eu sou a vítima. Nossa, eu sou a vítima dos antidemocráticos. Então, é um modelo de governança pela fofoca, tá? Pela espionagem constante. Bem efeminado isso aí, né? Pelo terrorismo. E terrorismo de verdade, né? Terrorismo assim, tipo, barraqueiro lá no Capitol Hill e depois no Congresso. Não, é terrorismo assim de tipo, olha, você não sabe quando eu vou ou explodir alguma coisa perto de você, ou eu vou mandar a polícia pra pegar toda a sua intimidade no seu celular. É isso, é o verdadeiro terrorismo, né? Pelas sugestões, né? Então, assim, é sempre aquele palavreado dúbio, né? Tipo assim, olha, tem um documento aqui. Chama de minuta golpista. Eu tô, golpistas, porque é o golpe de Estado, porque é minuta golpista, porque ali o golpe de Estado queria ser dado contra a democracia, não sei mais o que. Você nunca diz o que queriam colocar no lugar. É só o domínio pela imprecisão de um vocábulo. E que tem um forte apelo psicológico, né? É aquilo que eu falei sobre a ambiguidade. Você tira os adjetivos aí do que falam na mídia ou falam nas altas esferas do poder, não tem nada. Não tem absolutamente nada. São justamente as pessoas que defendem a liberdade das pessoas, né? E é isso aí, volta ter aquele pensamento mágico, tá? Quem não sabe o que é o pensamento mágico são as sociedades que acreditam em magia, no qual você faz uma sociedade inteira. Tem estudos e estudos sobre isso, né? Maurice Mauss tem um maravilhoso estudo sobre isso, no qual, quando a sociedade inteira acredita em magia, a feitiçaria funciona. Vai estudar o que era a Inquisição, o que eles lutavam lá contra as bruxas, você vai ver, é envenenamento. São feitiços capazes de matar. Agora, como você não tem mais todo esse modelo, você cria uma burocracia para fazer isso. Então, eu sou uma pessoa extremamente poderosa, mas falou assim: eu sou uma mulher. Ou então, agora eu sou trans. Pronto, agora todo mundo tem de acreditar nisso à força, a força da burocracia. Você tem de invadir a privacidade dessas pessoas, você precisa controlar todo o processo eleitoral, todo o processo criminal, todo o modelo de pensamento privado das pessoas, principalmente o religioso, todo o sistema de crenças de indivíduo por indivíduo, para falar assim: tá vendo? Me deem poder. Este é o modelo da crueldade efeminada. Eu acho que isso é um complemento muito interessante para a narcotirania, e isso mostra exatamente porque nós estamos, né, num modelo em que todos os inimigos da liberdade no Brasil e no mundo, eles são terrivelmente, foco aqui no terrivelmente, né, bold aqui, negrito, terrivelmente parecidos com o Scar do Rei Leão. Espero que vocês tenham gostado, gente. Nós nos encontramos, então, em breve, já de volta aqui, né? Estamos conseguindo manter o ritmo aqui do seu podcast. Não se esqueça dos nossos avisos paroquiais. Nós precisamos do seu Pix aqui, tá? Pague-nos um café, ou, sei lá, uma lagosta, um caviar, sei lá, alguma coisa assim, um pouquinho mais requentada. Mas pelo menos pague-nos um café, mantenha-nos cafeinados pra gente conseguir fazer tudo isso aqui e pra frente. A formação Senso em Comum, você que quer algumas coisas mais aprofundadas, com mais teoria, com mais lentidão aqui, vai voltar ao ar. Também o Guten Morgen Go, a primeira temporada que nós fizemos sobre a Primeira Guerra Mundial, vai estar lá dentro da formação, mas ele é um curso à parte, tá? Não se esqueça, vai preparando isso aí. Sempre lembre-se de salvar o Ocidente dessa forma. Coloque uma mão na consciência, outra na carteira. Mantenha-nos cafeinados para tudo isso. Deem seu like aqui, seu joinha, se inscreva no nosso canal. É muito importante a gente ter gente inscrita aqui. E divulgue isso para os seus amigos e principalmente para os seus futuros ex-amigos. Uma outra coisa que eu também queria pedir para vocês: postem isso aqui nas redes sociais, tá? Isso aqui quando eu falo divulgar para os amigos, é exatamente isso. Postem, fala assim: olha, tem aqui, ó, tô assistindo, tá? Você que tá ao vivo, coloca ali, ó, tira uma foto, sabe, dá um print aí, fala: tô assistindo isso aqui. Isso aqui é muito interessante pra gente, marca a gente lá, marca o Senso em Comum.
E isso é esse tipo de divulgação, assim, é muito mais cara, falando até em questões de dinheiro, do que marketing. Marketing, ele sonha com isso. Então eu dependo, né, não só de fazer o podcast, eu dependo de vocês, mas até para divulgar isso eu também dependo de vocês e muito. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso aí tenha explicado algumas coisas da sociedade e nos encontramos então em breve. Guten Morgen, Brasília.